Este cara acaba no hospital depois de aniquilar um grupo de monstros em outra dimensão. Ele acabou de despertar seus poderes e esgotou completamente sua estamina durante a luta. Então o médico diz que ele precisa descansar para se recuperar. Mas no momento em que ele fica sozinho, uma presença sombria aparece e o acorda. Ela diz para ele se tornar forte o suficiente para ser digno de seu poder. Lee não está nada animado com isso. Ele começa a pensar em como se livrar dela, mas isso só deixa a presença mais irritada. Ela está farta da fraqueza dele. O monarca das sombras levanta Lee no ar e o joga direto em um portal, avisando que se ele não alcançar o rank D em 3 dias, será completamente apagado. Lee não consegue entender por que acabou em uma caverna em vez de uma cama de hospital confortável. Logo, ele percebe a verdade. Ele foi teleportado para um ninho de insetos no outro mundo para treinar. E, honestamente, ele não consegue deixar de se perguntar por que a vida é sempre tão cruel com ele. Seus pais morreram em um acidente enquanto trabalhavam para uma corporação. Em vez de receber uma indenização, ele foi forçado a pagar as dívidas deles. Sem outras opções, ele aceitou o trabalho mais perigoso possível, trabalhando como minerador no outro mundo. Justo quando ele começa a se acostumar com essa vida, tudo desmorona novamente. Durante uma missão, monstros humanoides aparecem e massacram a maioria dos mineradores. Quando os monstros explodem o caminhão deles, Lee percebe algo importante. Eles têm medo do fogo. Usando essa fraqueza, ele ajuda os mineradores restantes a escapar. Eles recuam para uma caverna de armazenamento e começam a queimar óleo para bloquear a entrada. A empresa é contatada, e uma equipe de resgate promete chegar em 2 horas. Mas o pesadelo não para. As baterias de seus trajes de proteção começam a se esgotar. Mineradores mais fortes se juntam e roubam as baterias dos fracos e dos idosos para se salvarem. Lee é espancado e deixado para trás para morrer de radiação. Então, outro minerador tenta escapar usando o caminhão. Ele acidentalmente deixa cair uma estátua da parte de trás, apagando o fogo na entrada da caverna. É nesse momento que os monstros entram novamente. Um deles esmaga a estátua e agarra Lee, esfaqueando. Mesmo assim, Lee se recusa a desistir e morde o monstro com suas últimas forças. Naquele momento, o monarca das sombras selado dentro daquela estátua entra em seu corpo. Com esse poder, Lee esmaga facilmente os monstros um por um. Ele até faz os mineradores covardes provarem do próprio veneno, pegando suas baterias e dando-as aos poucos que sobreviveram. Então ele vai para fora. Usando sua força e agilidade avassaladoras, ele forma uma lâmina de sombra e mata todos os monstros restantes. Monstro! Mas comparado ao que o espera mais fundo neste ninho de insetos, isso não parece nada. No momento seguinte, ele avista um besouro de carapaça escudo. Ele não entende por que reconhece a espécie, mas a sombra responde que compartilhou seu banco de conhecimento com ele. De repente, o besouro avança a toda velocidade. Lee mal consegue recuar e evitar o golpe. Percebendo um ponto cego em suas costas, ele salta no ar para explorá-lo. Ele tenta atacar, mas seu ataque se mostra inútil. O besouro ataca novamente, e desta vez ele bloqueia com sua lâmina forjada de sombra. Mesmo assim, ele luta para perfurar sua carapaça, pois é muito resistente. A sombra zomba dele, ridicularizando como seus ataques são inúteis, reduzidos a nada além de força bruta. Mas enquanto avança em direção ao besouro, ele exige que a sombra o deixe lutar à sua maneira. A sombra o avisa para não vir implorar por ajuda se as coisas derem errado. Ele enfrenta o besouro por um tempo, ficando frustrado por não conseguir encontrar nenhum ponto fraco. O próximo golpe do besouro o joga para trás, seguido por mais zombarias da sombra. Então ele percebe algo verde manchado em seu ombro. Olhando para o besouro, ele percebe que é o sangue da criatura. Um sorriso malicioso cruza seu rosto porque ele finalmente encontrou o ponto fraco. Despertando seu olho sombrio, ele desafia o besouro para ver quem é o fraco de verdade. A sombra reconhece instantaneamente sua habilidade. No momento seguinte, ele estilhaça a perna do besouro. A sombra zomba dele por ter apenas cortado uma perna, mas Lee sabe que isso é suficiente para criar uma abertura. Para acabar com ele, ele precisa de uma arma mais eficiente. Por sua vontade, ele molda sua sombra na forma de uma lança e a crava no abdômen do besouro, que é seu ponto fraco. Ele finalmente vence, mas a sombra está insatisfeita, apontando quão rápido ele fica exausto depois de matar apenas um guardião de armadura. Então, uma súbita onda de poder percorre seu corpo quando ele encontra uma joia em sua mão. A sombra explica que é uma pedra de energia, uma que pode ajudar a aumentar o nível de sua habilidade. Então ele sente algo, mas não consegue ver. A sombra o incita a usar seu olho sombrio, o que só o deixa confuso. A sombra explica que para ativar a habilidade, ele deve reunir energia sombria em seus olhos. Ele a canaliza no nível 1, abre os olhos e avista o próximo inimigo à frente, um que lança armas semelhantes a agulhas nele.
Ele mal consegue desviar, enquanto ainda se pergunta o que são essas criaturas. Outro ataque vem por trás, forçando-o a se esquivar no último segundo. Os golpes são tão rápidos que ele nem consegue acompanhá-los direito. Frustrado, ele se pergunta se o olho sombrio não está funcionando. A sombra o informa friamente que ele é simplesmente fraco demais para usar a habilidade de forma eficaz. Determinado, ele se esforça mais, reunindo mais energia sombria em seus olhos. A sombra nota sua surpreendente eficiência em canalizar energia, atingindo um nível que até a intriga. No momento seguinte, Lee vê claramente o monstro, um inseto de espada relâmpago, também conhecido como ceifador de cabeças. Ao lado dele, espreita um atirador de ferrões, lançando espinhos venenosos à distância. Mas o verdadeiro problema surge em sua mente. Está na natureza dos insetos nunca estarem sozinhos. Se ele encontrou um, deve haver mais. A escuridão se adensa, envolvendo o campo de batalha enquanto inúmeras formas começam a se agitar ao seu redor. Agora eles o atacam de todos os lados, enquanto a sombra o elogia por encontrar uma posição que o ajuda a evitar golpes de todas as direções. No momento seguinte, Lee explode com energia sombria, arremessando muitos dos insetos para longe. Essa energia é, na verdade, a segunda fase do poder das sombras, conforme reconhecido pela sombra. Logo depois, ele recebe uma notificação de que seu olho sombrio alcançou o nível 2, permitindo-lhe matar seus inimigos com mais eficácia. Enquanto luta contra os insetos, ele sente como se os movimentos deles tivessem desacelerado, permitindo que ele desvie de seus ataques rapidamente. Então ele nota manchas roxas em seus corpos e percebe que esses devem ser seus pontos fracos. A sombra confirma, dizendo que ele pode vê-los por causa de seus olhos sombrios de nível 2. Agora ele tem uma chance muito melhor de romper suas defesas. Com um rugido, Lee avança e ativa sua habilidade de grande explosão de espinhos sombrios, cravando sua arma no chão sob seus pés. De lá, inúmeros espinhos sombrios perfuram para cima, espetando os insetos. Essa habilidade permite que ele crave suas sombras na terra e depois as faça eruptir para cima em um golpe mortal. Com isso, ele ganha várias gemas, e seu progresso para se tornar Rank D começa oficialmente. No entanto, cada núcleo contribui com apenas 0,7% para sua evolução. Então ele decide derrubar os restantes também, determinado a acabar com todos eles de uma só vez, já que encontrou seus pontos fracos. A cada morte, seu progresso de evolução aumenta. Ele fica espantado ao ver o quanto um aumento de nível em seus olhos sombrios pode aprimorar suas habilidades. Tanto poder está além de suas expectativas. No momento seguinte, outro inseto o ataca, mas ele desvia no último instante, ganhando elogios por sua reação afiada. Lee então reconhece seu inimigo como um verme de sabre distorcedor. Sem hesitar, ele remodela sua sombra em um chicote, prende o inseto e o puxa em sua direção, desafiando-o a tentar pular novamente. Outro enxame de insetos chega, atirando espinhos venenosos nele. Ele avança e, com toda a sua força, transforma sua sombra em múltiplos chicotes, envolvendo-os em cada inseto e despedaçando-os um por um. Observando isso, a sombra observa que Lee está finalmente se tornando digno de seu poder. Afinal, o olho da sombra aprimora seu tempo de reação, força e controle sobre as sombras. Mas também tem um preço, pois a habilidade consome uma imensa energia mental. É por isso que a visão de Lee começa a ficar turva quando ele atinge seu limite. Mesmo assim, ele se recusa a parar. Impulsionado pela vingança, ele continua matando os insetos sem falhar, com a mente cheia de pensamentos daqueles que o prejudicaram. Seu progresso de evolução continua subindo a cada morte, enquanto o tempo restante diminui a uma taxa alarmante. Em meio a pilhas de cadáveres de insetos, ele avança com determinação implacável, jurando fazer todos que o prejudicaram se ajoelharem pela honra de seus pais. Seu progresso agora sobe para 94% em direção ao avanço para o Rank D, mas restam apenas 2 minutos. Enquanto isso, a sombra percebe que o ódio de Lee pelos humanos está, na verdade, trabalhando a seu favor, nutrindo sua energia sombria. Ele o incita a se apressar, lembrando de que o tempo está se esgotando. Com apenas 7 segundos restantes, Lee finalmente eleva seu progresso de evolução para 97%. A sombra percebe o que ele pretende fazer, explodir toda a sua energia sombria restante em uma aposta desesperada para completar o avanço. Mais corajoso do que nunca, Lee aposta tudo o que tem, liberando uma violenta onda de energia sombria que se espalha, explodindo em direção aos insetos ao redor, bem quando o tempo acaba. Com uma explosão devastadora de energia sombria que esmaga todos os insetos em sua vizinhança, Lee finalmente alcança sua evolução. Seu progresso atinge 100%, e ele finalmente alcança o nível D. A sombra, ao mesmo tempo divertida e orgulhosa, concede a ele o título zombeteiro de Pequeno D. Exausto, Lee nota uma arma caída a uma curta distância.
A Sombra explica que este ninho era usado por seu povo como um campo de treinamento para iniciantes, então a arma deve ser uma adaga de nível D de acordo com o sistema de classificação humano. Mas quando Lee vê o tamanho da lâmina, ele zomba. Não parece uma adaga de jeito nenhum. Para ele, é uma espada larga e massiva. Ele comenta que o povo das sombras devia ser gigante para considerar algo tão enorme uma mera adaga. A Sombra lembra de que seus poderes sombrios por si sós não requerem nenhuma arma, mas Lee, teimoso como sempre, se recusa a concordar. Com um sorriso malicioso, ele retira várias adagas de suas sombras, claramente com a intenção de contar tanto com suas habilidades quanto com armas. A Sombra fica curiosa para saber se Lee pode realmente usar a arma de alguma forma adequada. Lee confirma que não planeja usá-la porque pretende vendê-la. Então, os dois se dirigem ao salão de registro para esse fim. Durante sua avaliação, Lee fica chocado ao descobrir que ainda é considerado de nível E. A recepcionista explica que nenhuma flutuação de energia foi detectada nele, embora suas estatísticas físicas sejam impressionantes. Ela acrescenta, quase zombando, que sua profissão secundária lhe dá direito a apenas um aumento de 15% no salário no nível E. Na saída, a Sombra explica que isso acontece porque a energia sombria não pode ser detectada por métodos humanos. Lee pondera sobre isso. Embora isso lhe dê uma vantagem, também torna difícil vender equipamentos legitimamente. Sem outra escolha, ele vai ao mercado negro para vender a arma. A Sombra, divertida, gosta particularmente da palavra negro, afirmando que combina perfeitamente com ele. O cheiro de Lee é tão forte da mineração que as pessoas ao redor o reconhecem imediatamente como um minerador. Olhando para a arma, a Sombra zomba do absurdo dos humanos, ridicularizando como eles chamam algo de divino simplesmente porque tem gemas incrustadas. Então, um lojista arrogante zomba de Lee, dizendo para ele ir embora porque um minerador não tem o direito de manchar suas armas. Lee, sem se abalar, o lembra calmamente que não é assim que se trata um cliente, mas o homem arrogante apenas zomba mais, claramente convencido de que alguém como Lee nunca poderia comprar nada de sua loja. Então, com uma revelação chamativa, ele mostra sua arma e exige que o garoto traga o avaliador deles para saber o valor de sua espada larga. Mas o lojista se vira para Azul, que é de nível D avançado, enquanto sua namorada reclama do motivo dele a ter trazido para um lugar tão suspeito. O lojista fica todo lisonjeado com ele, esperando que ele traga algo bom. Zul oferece uma espada que ele vai vender para comprar um carro para sua namorada. O lojista verifica e confirma que é uma espada Uivo do Vento, que pode aumentar o poder de ataque do usuário. É ainda maior do que para alguém de nível D. Naquele momento, Lee se vira para Sui Wing, que é sua ex e o largou porque ele não tinha mais dinheiro e milhões em dívidas para pagar. Agora Zul pergunta se ela conhece nosso garoto. Ela inventa uma desculpa de que ele deve ser fã dela. Zul, no entanto, não gosta que alguém como nosso cara chame sua namorada de forma tão casual, enquanto reclama do baixo nível do lugar. Com isso, ele energiza a espada Uivo do Vento e corre em sua direção, pedindo para ele sumir com suas coisas. Quando ele lança um corte em direção a Lee, a espada larga do nosso garoto estilhaça no processo. Nosso garoto ironiza que está lidando com lixo. A namorada dele reclama que ele afirmou ter essa espada que pode cortar ferro e que vale uma fortuna. Furioso, ele corre para Lee com o soco pronto para acertar seu rosto. Nosso garoto desvia do soco sem nenhum problema. Determinado, Wu tenta novamente, lançando múltiplos socos e chutes sem pausa. Por outro lado, Lee não tem dificuldade em desviar desses ataques, que são ainda mais lentos que os insetos no ninho. Zul, no entanto, fica perturbado por não conseguir acertar um único soco decente quando Lee não passa de um minerador. Fazendo um chicote, nosso garoto agarra seus braços enquanto Zul ameaça mandá-lo de volta para as minas, onde é o seu lugar. Com os olhos brilhando, Lee provoca de volta, dizendo que, como um bom cachorro, ele deveria rastejar de volta para a superfície. Com isso, ele joga Zul no chão, causando preocupação em sua namorada. Então nosso garoto lança outra provocação, enfurecendo ainda mais Zul, que corre em sua direção novamente, mas para abruptamente quando alguém entra na loja. Este homem corpulento, Wang, é o verdadeiro dono da loja. Ele trata Zul com respeito como um cliente regular, mas o lembra que lutar em sua loja é proibido. Sua namorada intervém para defendê-lo, culpando Lee por quebrar a espada de Zul. Isso chama a atenção de Wang, especialmente porque a espada de Zul foi claramente quebrada pela força bruta da arma de Lee. Nosso garoto argumenta que isso não deveria importar, já que Zul foi quem o atacou primeiro. Wang se vira para Zul para confirmação. Conforme as coisas avançam, Wang sorri maldosamente, percebendo que a espada de Lee não é uma arma comum. Então ele planeja roubá-la. Zul ficará com o item, e Wang ficará com o dinheiro. Fingindo atuar como mediador, Wang pede para inspecionar a espada.
Lee a entrega sem hesitar, mas assim que Wang a segura, ele fica surpreso. A espada pesa mais de 45 quilos, mas nosso garoto a segura como se não fosse nada. Só isso faz Wang suspeitar que ele pode ser mais avançado do que parece. Decidindo testar mais, Wang questiona como um mero minerador conseguiu um item desses. Lee o lembra que no mercado negro, nem a origem dos itens nem a identidade do vendedor devem ser questionadas. Wang decide deixar passar. Mesmo assim, nosso garoto sente a sondagem e comenta casualmente que a encontrou durante a mineração. Ele sorri ao saber que Lee é apenas um minerador, então desvaloriza a espada dizendo que custa apenas algumas centenas, já que não tem atributos. Por outro lado, a espada de Zhu valeria 2 milhões se não tivesse sido quebrada. Então ele tenta enganar Lee, afirmando que ele terá que pagar 2 milhões a Zhu por sua espada quebrada e que ele mesmo cobrirá as despesas restantes. Ele se vira para Zhu para confirmação, e Zhu concorda feliz. No entanto, a namorada dele se preocupa com o carro, já que alguém como Lee nunca poderia pagar 2 milhões. Ele a consola dizendo que vender os órgãos dele pode compensar a dívida. Nosso garoto, no entanto, entende a estratégia deles. Eles estão preparando os punhos, mas Lee também se prepara com sua sombra, declarando que eles são os que vão se dar mal. Todos os capangas na sala pulam em nosso garoto, prontos para esmagá-lo. Enquanto isso, Wang diz a Zhu para ir à casa de Chá e esperar até a luta acabar, com o que Zhu concorda. Mas antes que ele dê um passo, um capanga já é arremessado contra a parede. Wang avisa seus homens para terem cuidado para não danificar sua mercadoria, pois eles não poderiam pagar por ela. No momento seguinte, eles ficam chocados ao ver nosso garoto derrotando cada capanga sem esforço. Isso faz Zhu pensar que Lee ficou mais forte por trabalhar nas minas. Então Lee desafia aquele inútil que está rangendo os dentes. Sua namorada não acredita na habilidade de luta de Lee, enquanto Zhu admite que sua força é suficiente para derrotar humanos comuns, mas insiste que ele nunca teria chance contra alguém de seu nível, um nível D. Com isso, ele corre em sua direção. Mas antes que possa sequer tocar em Lee, ele é jogado longe com um único tapa. Zhou fica furioso depois de levar um tapa e chora como uma criança. Ele afirma que vai matá-lo e lança um ataque vermelho impetuoso, que Lee bloqueia facilmente com sua sombra. Zhou fica confuso ao ver isso. Parece que Lee tem uma parede invencível. Nesse momento, Lee está pronto para lhe dar uma lição, o que faz Zhou se encolher de medo. Sua namorada se recusa a acreditar que ele possa ser derrotado por um mero iniciante. Sem perder tempo, Lee forma uma teia de aranha metamórfica de sombra ao redor deles. Zhou, tremendo, percebe que Lee deve ser pelo menos um rank C ou B, mas nosso garoto diz casualmente que ele é apenas um iniciante de rank, o que essa escória se recusa a acreditar. Quando Lee está prestes a bater neles, Wu apressadamente solta que ele é um membro da gangue Pantera Negra, avisando que machucá-lo trará o irmão Pantera para cima dele. Nosso garoto pondera sobre isso e confirma se a gangue está envolvida com a agiotagem. Zhu admite desesperadamente, o que lhe rende um soco forte que o manda voando, cuspindo sangue. Lee declara seu ódio por todos os agiotas. Naquele momento, Wang o embosca com uma espada, mas Lee o empurra para trás com pura força. Zhu, apavorado, decide negociar. Ele oferece 100 mil yen para ser solto. Lee zomba dele, perguntando se é só isso que ele vale. Ele aumenta para 500 mil e finalmente estabelece em 1 milhão se for libertado. Mas nosso garoto tem outra ideia. Já que Zhu gosta tanto de cobrar juros altos, ele decide lhe dar vários tapas como juros. Desesperados, Wu pega seu cartão de crédito e oferece 5 milhões, tudo o que ele tem. Pela aparência do cartão VIP do grupo NG, ele entende imediatamente que Zhu é uma das pessoas que extorquem dinheiro de pessoas como ele. Então ele decide manter Zhu vivo por um tempo para atrair os peixes maiores. Ele deixa Zhu ir enquanto declara que a gangue Pantera Negra já tirou milhões dele, então aceitar esse dinheiro é apenas seu direito. Subin está preocupada com Zhu, mas ele está mais focado na humilhação das palavras dela, que disse que Lee era apenas um iniciante. Ela expressa sua confusão sobre como Lee se tornou tão poderoso. Enfurecido, Wu desconta sua humilhação dando-lhe um tapa forte. Em sua mente, a vingança contra Lee se torna certa, já que seu dinheiro não é algo que qualquer um possa simplesmente tirar. Ele liga para seu superior, irmão Pantera, distorcendo a verdade ao afirmar que Lee não só roubou a espada que ele planejava oferecer a Pantera, mas também jurou eliminar a gangue Pantera Negra. Ele então pede a Zhu para enviar todas as informações que eles têm sobre Lee. Nesse momento, um de seus subordinados pergunta sobre o plano deles em relação às pessoas, já que eles já recuperaram os itens que vieram buscar. Ele, a sangue frio, mata casualmente cada pessoa ali, exclamando que agora não há mais ninguém. Finalmente, ele atribui a responsabilidade de lidar com Lee, vivo ou morto, ao seu segundo em comando.
Nosso garoto, procurando trabalho, vai para a guilda dos avançados para conseguir um emprego. Assim que ele revela que é um ranking em busca de uma tarefa, todos os aventureiros ao seu redor começam a zombar dele por ser da classe mais baixa, já que geralmente a guilda não se preocupa em oferecer trabalhos para a classe E. A recepcionista educadamente diz a ele que precisa esperar na entrada, bem ao lado da pilha de lixo. Se algum grupo precisar de alguém como ele, eles virão até lá para encontrá-lo. Isso, é claro, provoca outra rodada de risadas e comentários zombeteiros dos outros, comparando a pilha de lixo ao lado da qual ele foi mandado esperar. Ignorando a zombaria, ele se mantém focado em conseguir uma tarefa, já que os 5 milhões que ele ganhou foram direto para o empréstimo que ele precisa pagar. De repente, todo o salão da guilda fica pesado com a pressão intensa de uma aura de alto nível. Vem de uma avançada, uma garota de rank B. Sussurros se espalham pela multidão, questionando por que alguém como ela está aqui. Ativando seu olho sombrio, Lily percebe algo que os outros não conseguem. Ela não carrega nenhuma intenção assassina, e sua aparência mostra principalmente o ar delicado de uma jovem rica. Seu companheiro anuncia que eles estão indo para o abismo das feras para uma tarefa de rank D e precisam de um iniciante de rank D para o propósito. No momento em que as palavras saem de sua boca, a pressão da aura dela faz todos recuarem de medo, todos exceto nosso garoto, que permanece totalmente impassível. Ele rapidamente percebe que é o único que ficou de pé. A própria garota percebe como ele não é afetado por sua aura de rank B. A recepcionista, tentando agradá-la, oferece apressadamente para mostrar a ela uma lista de avançados de rank D disponíveis, mas ela balança a cabeça e aponta para ali. A recepcionista gagueja, protestando que ele nem sequer se registrou ainda, e que isso seria contra o protocolo. Mas a garota simplesmente declara que ela faz as regras e escolhe Lee, saindo com eles a tiracolo. A recepcionista perplexa fica sem palavras, nunca tendo testemunhado ela selecionar pessoalmente ninguém antes. Dentro da masmorra, seguindo Tim, Lee conhece sua equipe. É um grupo bem equilibrado. Um avançado da classe Bardo usa sua flauta para atrair monstros enquanto outros lutadores da linha de frente causam dano rápido. Essa coordenação dá aos guerreiros aberturas claras, permitindo-lhes abater os minotauros eficientemente. Kim lidera confiantemente na frente como uma rank B. Por fora, parece que tudo está correndo bem, mas os sentidos aguçados de Lee percebem algo estranho, pois há mais minotauros à espreita, tornando esta tarefa muito mais perigosa do que um simples nível de rank D. Ele se pergunta por que os outros não conseguem vê-los. Sombra explica que é por causa de seu olho sombrio, que aumenta sua percepção sensorial muito além dos humanos comuns. Lee considera que tinha uma rank B. Ela deve ter sentido a mesma presença, mas ele supõe que ela está escondendo isso deliberadamente. Naquele momento, o companheiro de Tim lembra que o cristal de luz estelar está abaixo deles. Tim então pede a Lee para ir com ela. Sentindo a aura estranha que irradia dela, ele assume que ela não se importa com a vida de um mineiro ou mesmo com seus próprios companheiros de equipe. Ela confia apenas em seu poder para lidar com qualquer ameaça que espere abaixo. No momento seguinte, ambos saltam e aterrissam diante de um bruto minotauro de rank D. Ela avança, desembainhando a espada, e Lee se prepara para observar como uma rank B luta contra tal fera. Mas então, para seu choque, ela recua para trás dele e ordena que ele cuide disso. Ele se vira para ela, lembrando-a de que ele é apenas um iniciante, mas ela implora novamente, empurrando-o para frente. Ele repete firmemente que ela é a rank B enquanto ele é apenas um iniciante de rank E. Ele não quer lutar, pois está recebendo apenas o salário de um iniciante, e arriscar sua vida por isso não tem sentido. Então ela promete pagar 1 milhão, e ele concorda em fazer isso pelo dinheiro. Ele ativa sua aura sombria e forja uma lâmina em sua mão. No momento seguinte, ele está diante de vários minotauros de rank D. Ele bloqueia um de seus ataques enquanto outros dois correm em direção a Tim, mas ele está determinado a protegê-la pelo dinheiro. Para sua surpresa, ela ativa imediatamente seu poder, que atinge as costas do monstro. Quando o minotauro salta para atacá-la de cima, Lee balança sua grande espada e o repele. Ele pergunta se o monstro odeia o rosto dela, o que a faz chorar enquanto ela declara que as feras são responsabilidade dele. Lee corta os minotauros com precisão de mestre, dando a Tim um breve suspiro de alívio ao pensar que finalmente está segura, mas ela está enganada. Outro minotauro avança contra ela por trás. Ela questiona o comportamento destemido dele, mas Lee está perplexo com ela. Ela claramente tem o poder de lutar contra essas criaturas, mas treme de medo delas. O golpe do minotauro atinge sua pulseira, liberando um poderoso escudo vermelho que repele a fera. No entanto, a pulseira se estilhaça no processo. Ao ver isso, Lee imediatamente o reconhece como um amuleto protetor e conclui que ela deve ser uma avançada do tipo não combatente, o que ela confirma. Ela então implora para que ele guarde esse segredo.
Ele concorda com a condição de que ela lhe pague um extra. Ainda assim, ele expressa sua curiosidade sobre por que os minotauros estão mirando apenas nela. Para encontrar a resposta, ele ativa seu olho sombrio e nota uma figura a uma pequena distância, alguém controlando os minotauros com uma flauta. Ele não conseguiu sentir a presença antes por causa da aura suprimida do inimigo. Tim pede ajuda, e ele ataca outra criatura, mas isso se torna um ciclo sem fim, pois mais aparecem depois que cada uma é derrotada. Suas habilidades de área de efeito estão fora de questão por causa da proximidade de Tim. Ele começa a se preocupar que ficará exausto até a morte nesse ritmo. Então ele pensa com clareza e percebe que seu verdadeiro inimigo está atrás de Tim. Ele decide usá-la como isca enquanto forja correntes de sombra sob seus pés. Ele avisa Tim para ficar alerta em caso de emboscada, especialmente porque seu amuleto protetor está quebrado e ela não pode lutar. Enquanto isso, ele prende os pés do Minotauro com correntes de sombra. Tim se preocupa com o porquê de ele ter revelado tanto de seu segredo em voz alta, sem perceber que ela é a isca. O inimigo cai na armadilha e aparece atrás dela, certo de que ela está indefesa. Ele levanta sua espada, dizendo a ela para culpar seu pai por seu fim. Antes que o golpe acerte, Lee a salva. Ele então revela que o culpado por trás dos minotauros está controlando-os com ondas de infração através de sua flauta. Tim fica chocada ao ver Loadan, seu companheiro de equipe, parado ali. Loadan sorri, zombando de como foi enganado por um mero mineiro, mas declara que não é o fim. Ele ativa seu poder, drenando energia de todos os minotauros ao seu redor. O ar se adensa com sua aura enquanto ele se prepara para revelar sua verdadeira força. Observando de perto, Lee conclui que Loadan deve ser Rank C, enquanto Tim entende rapidamente sua estratégia para aumentar seu poder. No momento seguinte, lava surge a seus pés, e ele percebe que Loadan está evoluindo para um minotauro de lava de Rank C. Nervoso, ele pensa em como o poder trapaceiro de Loadan o torna muito inferior ao seu novo inimigo. Logo, o Minotauro de lava de Rank C totalmente evoluído se posta diante deles e ataca imediatamente. Sem escolha, Lee forma um escudo de sombra ao redor deles, mas a força destrutiva da fera é avassaladora demais, estilhaçando o escudo instantaneamente. Ele entende que os dois não são páreo para tal monstro. Tim percebe as marcas de queimadura em seu corpo, mas ele não responde nada. Sem alternativa, ele agarra a mão dela e a puxa para correr com ele. Para conter o Minotauro, ele o amarra com cordas de sombra, embora saiba que não pode contê-lo por muito tempo. Assim que alcançam uma distância mais segura, ele a incita a se afastar o máximo possível da masmorra. A preocupação transparece nela, mas ele diz que precisa ficar para trás para ganhar tempo para ela. Ela ainda hesita, mas ele a consola, garantindo que voltará. Afinal, ele ainda precisa receber seu 1 milhão. Finalmente, ela se dirige para a entrada. Nesse momento, Loadan, agora em forma de Minotauro, os procura. Ele grita, exigindo a localização de Tim. Furioso, ele se vira para Lee. Nosso garoto desvia do ataque enquanto provoca para que continue adivinhando. Ele atinge a canela de Loadan apenas para perceber, chocado, que não há um arranhão. Seu corpo parece rocha sólida. Loadan responde zombeteiramente, dizendo que uma lâmina não pode cortá-lo, pois ele realmente se tornou pedra. Tudo isso enquanto tenta desferir um golpe devastador. A mente de Lee acelera, concluindo que derrotá-lo cercado por lava é quase impossível. Ele corre imediatamente, atraindo Loadan para longe, com o objetivo de levá-lo para terreno aberto. Loadan continua a provocá-lo por fugir, mas Lee permanece focado em encontrar seu ponto fraco. Ativando seu olho sombrio de Rank C, ele examina Loadan cuidadosamente. A figura monstruosa ataca novamente, determinada a matá-lo primeiro antes de ir atrás de Tim. Essa agressão imprudente dá Lee abertura para finalmente detectar o ponto fraco. Ele se lança para trás de Loadan, mas Loadan se mostra esperto o suficiente para antecipar seu movimento, com correntes de lava surgindo para cobrir o ponto vulnerável. Com uma risada cruel, Loadan o desafia, gabando-se de que sabe exatamente o que Lee está pensando antes de arremessá-lo para longe com uma força derretida. Exausto, Lee sente o peso esmagador do poder de um verdadeiro Rank C. Loadan avança com a intenção de acabar com ele. Lee firma sua lâmina, esperando pela chance certa. Loadan zomba dele por não fugir como antes, certo de que esta luta é sem esperança, mas Lee continua avançando com golpes implacáveis, embora cada corte pareça inútil contra o corpo rochoso da criatura. Loadan desfere seus ataques contra ele, mas esse momento de arrogância abre uma pequena chance. Lee salta no ar mirando diretamente no ponto fraco. O calor explode violentamente, uma onda avassaladora que emana do ponto protegido. Sua energia sombria vacila contra os escaldantes 2000 graus Celsius, forçando-o a recuar. Ele aterrissa com força, admitindo interiormente a astúcia de seu oponente.
Lodan reconhece que Lee encontrou a fraqueza, mas o provoca ainda mais, dizendo que é inalcançável sob aquele inferno. Então, com um tom cruel, ele exige a localização de Tim. Lee responde friamente, deixando claro que nunca confiará em alguém que traiu seu próprio mestre por dinheiro e fama. Com essas palavras, Lodan fica lívido, avançando contra ele em fúria. Seu oponente ataca implacavelmente enquanto nosso garoto desvia de cada golpe, seu corpo se movendo por puro instinto. Aproveitando uma abertura, ele transforma sua sombra em uma lâmina de corrente e a arremessa em direção a Lodan. O inimigo reconhece instantaneamente a mudança. Lee não está mais apenas se defendendo. Ele está partindo para a ofensiva. Sem hesitação, Lee transforma a corrente em um dardo de corda, chicoteando diretamente em direção ao ponto fraco de Lodan. Mas o calor escaldante derrete sua sombra no ar, atraindo zombaria de Lodan. O monstro avança novamente, dizendo-lhe para desistir. Lee rende os dentes, percebendo que está consumindo energia sombria demais. Suas reservas estão se esgotando e, com elas, suas chances de sobrevivência. Por um momento fugaz, ele considera pedir ajuda a Entropic. O pensamento o arrepia. Ele se recusa, pois prefere enfrentar a morte em seus próprios termos a entregar seu corpo àquela entidade. Reunindo cada pingo de vontade, ele salta no ar mais uma vez, com os olhos fixos no ponto fraco. O calor opressivo ameaça esmagá-lo, as chamas da barreira de lava queimando sua pele, mas ele se recusa a parar. A promessa de vitória, os pontos de experiência esperando além desta luta o impulsionam para frente. Então ele atravessa, cravando sua lança forjada de sombra no ponto fraco de Lodan. O rank se explode em dor, seu rugido ecoando pela masmorra. Mas assim que sua vida despenca para zero, o modo berserker de Lodan é ativado. Seu corpo arde com energia violenta, seus status aumentando ainda mais. Ele arremessa Lee para trás com uma força monstruosa. Lee cai no chão, atordoado e confuso com a súbita reviravolta dos acontecimentos. Os olhos ardentes de Lodan se fixam nele, com a fúria em chamas enquanto amaldiçoa o mineiro por ousar feri-lo. E então Lee sente o calor sufocante irradiando de seu inimigo, tornando-se mais quente, mais forte, mais mortal. Lodan declara secamente que este é o seu fim. No momento seguinte, nosso garoto fica petrificado ao sentir uma energia muito maior surgindo de seu próprio corpo. A resposta vem de Entropic, que o informa que essa energia sempre residiu dentro dele, mas agora foi temperada pelo alto calor de sua manobra para derrubar Lodan. Isso forja uma nova forma de energia sombria. Ele percebe que essa habilidade despertada de aprimoramento sombrio lhe concede poder de cura, embora apenas em nível iniciante por enquanto. Lodan também percebe não apenas que nosso garoto está se curando, mas também a aura sinistra que irradia dele. Ele ataca Lee imediatamente, sem lhe dar a chance de se recuperar. Lee desvia em alta velocidade. Lodan fica chocado ao vê-lo se mover rápido o suficiente para acompanhar sua velocidade triplicada, fazendo duvidar se este garoto é realmente apenas um rank E. Furioso, ele inunda a área com lava para impedi-lo de escapar. Determinado a transformá-lo em cinzas, Lodan pressiona seu ataque, mas Lee permanece parado, impassível, sem saber que o aprimoramento sombrio formou uma camada protetora ao seu redor, protegendo-o do calor. Ele está satisfeito com a habilidade de nível iniciante que despertou, embora se pergunte que tipo de milagres uma versão avançada dessa habilidade poderia trazer. Então, com um desafio calmo, ele provoca Lodan dizendo que seu calor é muito baixo. Lodan fica chocado com a cena. Desembainhando sua lâmina, nosso garoto declara que é sua vez de terminar. Com um rugido, seu inimigo também avança em sua direção, mas desta vez Lee tem a vantagem. Sua habilidade de aprimoramento sombrio aumenta seus status gerais para 200. Agora sua lâmina pode perfurar e fatiar o corpo de rocha de seu inimigo, que está furioso depois de perder o braço. Ele avança contra Lee novamente, mas desta vez nosso garoto está pronto, segurando lâminas em ambas as mãos. Ele não consegue acreditar que sua habilidade de aprimoramento sombrio lhe dá poder suficiente para causar até mesmo dano à distância. Ele envia outro corte em direção a Lodan, danificando seu corpo, mas a lava dá a Lodan uma vantagem, permitindo que ele regenere seus membros perdidos novamente. Ouvindo-se gabar de regeneração infinita, Lee aponta que sua energia está diminuindo. Erguendo sua arma, Lodan o desafia a continuar atacando. Atendendo à provocação, Lee corta seus membros repetidamente, cada vez deixando-se regenerar. Mas no último momento, Lodan sente que algo está errado com a regeneração. Lee diz a ele para se render, pois ele já está em seu limite. Encarando a morte, Lodan tenta argumentar com ele, dizendo que não há ressentimentos entre eles e que ele não precisa matá-lo. Lee concorda, mas acrescenta que recebeu a tarefa de proteger Kim por 1 milhão. Ouvindo isso, Liu Dan decide atraí-lo com uma oferta de 5 milhões quando voltarem para a cidade.
O nosso rapaz finge morder a isca, sabendo que é uma oportunidade para Liu Dan vir com reforços e tentar matá-lo. Liu Dan insiste que não é um traidor, mas Li Yi lembra-lhe que ele é um e que deveria ser entregue a Qin Shaoshan, o pai de Qin, por ter como alvo a sua filha. Sem mencionar que Li Yi será grandemente recompensado não só por a salvar, mas também por lhe entregar este culpado. Ouvindo isto, Lou Dan decide preferir a morte à captura, sabendo que isso também colocaria sua família em perigo. Ele declara que Li Yi não o deve culpar pelo que vai acontecer a seguir, enquanto levanta um fragmento na sua mão. Entropic reconhece o fragmento do portão do outro mundo e informa imediatamente Li Yi que, se Lou o destruir, o abismo perderá a sua entrada para o mundo exterior, e todos lá dentro ficarão presos para sempre. Lou Dan acusa-o de não lhe deixar outra escolha senão agir. Com um movimento rápido, Li Yi arranca o fragmento da sua mão e, no momento seguinte, ataca-o furiosamente para o matar. Lou Dan cai ao chão, deixando para trás um núcleo de energia. Com este núcleo, Li Yi melhora o seu olho da sombra, que agora é elevado ao olho da sombra supremo. O chão treme de repente. Entropic informa-o de que o abismo está a desmoronar-se sem o suporte da energia do Minotauro. Todos correm em segurança para a saída e respiram de alívio depois de escaparem. Qin oferece-lhe um lugar na facção do seu pai, assegurando-lhe que as suas habilidades serão muito apreciadas. Li Yi afirma claramente que não está interessado em juntar-se a nenhuma facção. Ele também lhe pede para manter o seu poder em segredo. Ela concorda, entregando-lhe a sua recompensa de 1 milhão. Decidido a ganhar mais dinheiro, ele oferece a sua espada na rua 3 de Longman. Ela inspeciona-a e nota que, embora não tenha nenhum atributo de energia especial, o material é de alta qualidade. Ela concorda em levá-la para avaliação e promete dar-lhe um preço adequado por ela. Ele entrega-lhe alegremente a espada e despede-se, já a planear vender-lhe também os seus futuros itens, a julgar pelo seu conhecimento sobre armas. Ainda assim, ele nutre uma pequena dúvida de que ela possa ser como Zul, mas por agora, está contente com 1 milhão que ganhou. Mais tarde, em casa, ele pega no fragmento que roubou a Louda e pergunta a Entropic se é realmente importante. Entropic assegura-lhe que reunir fragmentos suficientes o ajudará a alcançar o rank S. Olhando para o fragmento, Li Yi pondera sobre a oferta. Sem ele saber, Entropic já está a pensar no reaparecimento do portão do outro mundo, o que significa que os seus inimigos ainda podem estar ativos. Ele sabe que Li Yi é a chave, porque um dia terão de lutar contra criaturas que não podem ser compreendidas pela mente humana. Entropic considera contar-lhe agora, mas rejeita a ideia, decidindo que é mais importante que Li Yi se torne forte o suficiente primeiro. Mais tarde, o nosso rapaz vai para a zona da fenda de Rank, que pertence ao grupo NG. Esta fenda está atualmente selada devido a um acidente de mineração. Ele repara nos guardas, um de Rank B e 3 de Rank C, parados em frente à fenda. Ele não acredita que a NG contrataria guardas tão avançados apenas para vigiar uma fenda de Rank E. Com o seu poder atual, ele sabe que lutar contra estes guardas está fora do seu alcance. Entropic fica curioso com a situação, perguntando-se por que existe uma proteção tão pesada em torno de uma fenda de baixo nível. Li Yi revela que este lugar esconde a verdade sobre a morte dos seus pais. Ele recorda a vez em que foi ao grupo NG em busca de respostas. Em vez da verdade, eles apenas lhe ofereceram mais dinheiro como compensação. Ele não tocou nele porque o que queria era a verdade. O gerente até tentou maltratá-lo, declarando que os seus pais tinham morrido num acidente no campo. Mas Li Yi lembrou-lhes que os seus pais eram evoluídos de rank C. Eles não podiam simplesmente morrer num acidente comum. Ele exigiu que o deixassem entrar para verificar, insistindo que eles ainda poderiam estar vivos. O grupo NG lembra-lhe que a zona da fenda é imprevisível e perigosa, mesmo para os de rank C. Ele protesta novamente, argumentando que, mesmo que haja monstros, eles não podem ser mais fortes do que os de rank I. Um dos capangas está prestes a dar-lhe um soco, acusando de apenas querer mais dinheiro. Quando o presidente do grupo NG, Ning Donghao, chega e impede a violência. O presidente oferece a Li Yi 200 mil como compensação, dizendo que isso o ajudará, mas Li Yi recusa o dinheiro. Ele só quer a verdade. Naquela altura, o presidente promete investigar o assunto, e Li Yi acredita nele. O que ele não sabe é que em breve estará preso em trabalho forçado como pagamento da dívida dos seus pais. Entropic comenta que isto é igual em todo lado. Sem força, tudo que as criaturas podem fazer é submeter-se. Ele diz a Li Yi para reunir mais fragmentos em vez de perder tempo, atraindo-o com a ideia de que, assim que for forte o suficiente, a verdade será sua. Vários pensamentos agitam-se na mente de Li Yi. O seu estatuto de rank, que não lhe dá vantagem para formar um grupo, e a sua dúvida sobre as intenções de Entropic. A sua sombra promete torná-lo de rank S, mas Li Yi não acredita muito nisso. Entropic grita com ele para se calar, dizendo que vê o seu potencial. Essa é a única razão pela qual se dá ao trabalho de o treinar.
Lee lembra-lhe casualmente que não disse nada, sem perceber que Entropic consegue ler os seus pensamentos. Irritado, ele chama-lhe uma ameaça. Nesse momento, um convite de missão aparece diante dele. Depois de ver o convite da missão, ele dirige-se ao setor químico, que é uma zona de fenda de Rank D. O gerente queixa-se da sua chegada tardia, e ele desculpa-se dizendo que estava longe. No momento seguinte, ele repara num rosto familiar, o tio Howe, que o reconhece imediatamente e fica contente por o ver após 5 anos. Entretanto, os outros combatentes evoluídos de Rank C não estão contentes, resmungando por terem de esperar por um mineiro. O gerente explica que a missão envolve mineração, algo que eles não querem que os avançados façam. Um dos combatentes, impaciente, pede um resumo da missão. O cliente encarregou-os de entrar na fenda e extrair 60 kg de cristal frio. Vendo a situação, o nosso rapaz calcula que contratar 3 combatentes avançados de Rank C apenas para uma fenda de Rank D é suspeito. Sem mencionar que nenhum deles parece particularmente amigável. Ele também sente outra presença de Rank C perto do portão, provavelmente Aizy, um mercenário. Enquanto isso, Blood Panther está a olhar para o seu telemóvel com os olhos a brilhar com sede de sangue enquanto imagina caçar cada um deles, incluindo nosso rapaz. Passado algum tempo, eles entram na fenda. O tio Howe pergunta sobre o seu fato de proteção, e ele responde que não precisa de uma vez que é um avançado. Ao ouvir isto, um dos evoluídos desdenha, troçando dele por ser um rei do lixo, que se destaca apenas entre os mineiros. O tio Howe avisa-o para não morder a isca, e ele assegura-lhe que não fará nada. À medida que avançam, ele nota algo estranho, pois a vegetação parece deliberadamente arranjada por mãos humanas. Não só isso, ele também sente um grande perigo à espreita nas proximidades. Ele também sente uma energia poderosa, inconfundivelmente de Blood Panther, que já não se consegue conter. Olhando à volta, ele repara que o mercenário por perto também deve ter sentido. Ele pergunta-se se o mercenário se está a esconder para os observar ou se algo mais se está a passar. Os combatentes arrogantes insistem para que ele se mova mais depressa, e ele concorda. O nosso rapaz, no entanto, planeia usar os arredores a seu favor e investigar. Ele diz ao tio Howe para se agarrar bem e avança a uma velocidade incrível, desconcertando os combatentes. Um deles tenta pará-lo, mas outro contém-no, avisando que, caso contrário, ele enfrentará o perigo sozinho. Entretanto, Blood Panther observa os combatentes evoluídos, pensando em como poderiam ser facilmente manipulados. Um combatente sente algo perigoso, mas o seu líder consola-os, afirmando que a missão é apenas de Rank D, facilmente resolvida. Outro combatente recorda uma sensação de estar a ser observado e repara na aura sinistra crescente. Antes que o líder possa argumentar com eles, Blood Panther aparece silenciosamente atrás de um dos combatentes e aprisiona-o. Ambos recuam em choque, reconhecendo imediatamente a ameaça. Eles imploram-lhe para falar, mas Blood Panther mata o seu camarada a sangue frio, vendo-os como meros incômodos na gangue negra. Provocado, um dos irmãos restantes avança na sua direção, ignorando os protestos dos outros. O seu corpo é instantaneamente aprisionado pelos fios de Blood Panther e é morto de imediato, sendo escarnecido pelo seu inimigo impiedoso. Esta ameaça louca diz ao irmão restante para fugir, desfrutando claramente do olhar assustado no seu rosto. Depois de se distanciar dos irmãos, o nosso rapaz pede ao tio Howe para descansar um pouco. O tio Howe está confuso com o seu ato de abandonar os irmãos. Em vez de responder, Lee pergunta se ele ofendeu alguma facção recentemente. O tio Howe responde que é apenas um mineiro e não fez nada disso. Lee revela que esta missão foi orquestrada para os matar a todos. O tio Howe fica com medo ao ouvir isto, e o nosso rapaz insiste para que ele conte tudo o que sabe. Nesse momento, o irmão restante interrompe, acusando de saber tudo mas não lhes ter dito nada, o que custou a vida dos seus irmãos. Levantando-se, Lee provoca o irmão, dizendo que revelar o cérebro da operação só o tornaria útil. O combatente não entende, e Lee aponta para o pescoço dele, sinalizando que ele está prestes a morrer. Blood Panther acha interessante, pois ele previu os seus movimentos. Lee não perde tempo e ativa o seu olho da sombra supremo. Vendo a morte à sua frente, o tio imediatamente implora pelas suas vidas, insistindo que são apenas mineiros. Blood Panther admite que nunca se cruzou com eles, mas há alguns dias, num estado de embriaguez, ele deixou escapar que sabia um segredo sobre eles. O tio Howe promete que nunca o revelará. Ativando seu poder, Blood Panther declara que só uma pessoa morta consegue guardar um segredo, e então ataca o tio Howe. O nosso rapaz fica de prontidão, com o poder a aumentar enquanto segura lâminas em ambas as mãos. Blood Panther espalha os seus fios por todo o lado, admitindo que nunca esperou que alguém como Lee tivesse habilidades fortes o suficiente para derrotar alguém como Zu. Ele avança para o agarrar, reconhecendo que Lee possui a única habilidade capaz de derrotar Zu.
Blood Panther ataca o nosso rapaz, mas Lee ativou o seu aprimoramento da sombra. Ele desvia-se sem esforço, tornando o ataque inútil porque Blood Panther é demasiado poderoso para ele sequer bloquear diretamente. Blood Panther ataca novamente, fazendo Lee voar. Desesperadamente, Lee diz ao tio Howe para recuar, percebendo que precisa de mudar de tática, já que ataques de perto o colocam em desvantagem contra o seu inimigo. Blood Panther declara que ambos morrerão, com o que Lee discorda imediatamente. Ele ativa sua sombra suprema, transformando a sua arma em punhais. Os punhais voam na direção de Blood Panther, que os bloqueia com uma provocação. Lee salta para o ar, com as lâminas erguidas. Blood Panther admite a contragosto que a habilidade de Lee é alta para um mineiro, mas insiste que, ao partir a sua espada, Lee ainda é apenas de rank. No momento seguinte, o chão racha sob os pés de Blood Panther e um mercenário embosca-o. A sombra flexível de Lee, semelhante a uma cobra, prende Blood Panther, que percebe que a sua perícia em combate corpo a corpo será a sua ruína. Num piscar de olhos, ele é morto. Vendo um rank ser morto pelo seu inimigo, ele fica preocupado porque é mais fraco do que aquele oponente. Sabendo que não tem escolha, ele pega na mão do tio Howe, concentrando-se em sair da área. Blood Panther, no entanto, recusa-se a acreditar que eles possam escapar. Um pouco mais longe, ele trata das feridas do tio Howe, planeando ajudá-lo a escapar à noite. O tio Howe insiste para que ele fuja sozinho, afirmando que neste momento é apenas um fardo. Então ele pergunta a razão de Blood Panther o estar a caçar, pois deve estar ligada a algum segredo. O tio Howe admite em voz baixa que sabe a verdade por trás da morte dos seus pais, o que, sem saber, ativa a sua energia das sombras. Desesperado para saber toda a verdade, ele pressiona o tio Howe. O tio Howe começa a explicar que no início não tinha certeza, mas o facto de Blood Panther o perseguir confirma as suas suspeitas de que algo está errado com Kuishihao. O seu pai também tinha revelado antes de morrer que este homem devia estar a realizar experiências perigosas na área de mineração. O acidente ocorreu alguns dias depois, resultando na morte dos seus pais, e Kuishihao acusou-os de roubar minério. Ele está furioso por ninguém lhe ter contado mais cedo. O tio Howe admite que não podia arriscar-se a perder o emprego, pois tinha uma família para sustentar. Lee acusa-o de deixar a verdade escapar, e o tio Howe confessa que a pressão da culpa o forçou a beber e a revelar a verdade, o que acabou por levar ao desastre. No momento seguinte, Blood Panther aparece novamente com os seus fios mortais, aprisionando o tio Howe e aterrorizando Lee. Antes de morrer, o tio Howe pede perdão a Lee. Blood Panther, reconhecendo Lee por causa dos seus pais, declara que o enviará para se juntar a eles no além. Um confronto irrompe entre os dois oponentes. Blood Panther, ansioso por derramar o sangue de Lee, ataca, mas Lee lembra-lhe que a sua seda de aranha não é invencível. Ele desembainha a sua grande espada com a sua habilidade de transformação da sombra, esperando pelo momento perfeito. Quando Blood Panther ataca de forma imprudente, Lee parte os fios, apanhando-o de surpresa. Blood Panther percebe o seu erro. Exausto, Lee pergunta-se se atingiu o seu limite. Blood Panther admite que, por um momento, ficou genuinamente assustado. Sem as suas habilidades de rank, ele teria sido derrotado. Ele aprisiona Lee com a sua seda de aranha novamente e desafia-o a matá-lo. Quando Lee o encara, Blood Panther troça dele, dizendo que o está a matar com os olhos. Ver a determinação no olhar de Lee excita Blood Panther, e ele decide provocá-lo ainda mais. Ele revela sombriamente que Hall estava certo sobre as experiências, mas os seus pais não morreram num acidente, mas sim as suas próprias mãos. O rosto de Lee congela em choque. Blood Panther acrescenta casualmente que o pai de Lee tinha o mesmo olhar quando ele despedaçou a sua mãe, rindo da memória com um gozo psicótico. Lee arde de raiva, o seu poder a aumentar. Num instante, os fios de seda de aranha à volta do seu corpo queimam. Ele funde-se com a sua sombra, erguendo-se do seu lugar, totalmente determinado a matar Blood Panther. Entropico observa a situação e percebe que a sua previsão se prova correta, que o nosso rapaz consegue canalizar o ódio para alimentar a energia das sombras que corre nas suas veias. O sistema informa-o imediatamente que a sua ativação de energia das sombras cria um pico massivo, e deteta a sua energia das sombras interna antes de iniciar as correções. O ajuste de nível é concluído com sucesso, elevando-o ao rank C com aprimoramento da sombra. Com isso, uma nova habilidade desperta dentro dele, o salto sombrio, que permite que o seu corpo deslize para qualquer sombra e emerja de qualquer outra sombra conectada. O seu oponente nota que os seus ferimentos desapareceram completamente e pergunta-se se ele possui habilidades de cura. Blood Panther explica com satisfação que a presa se torna mais interessante quando luta à beira da morte, e então liberta a sua energia na direção dele.
Lee responde questionando quem é a verdadeira presa entre as sombras, antes de aparecer atrás de Blood Panther usando a sua nova habilidade. Este movimento súbito choca o seu inimigo, que não consegue compreender como a sua força aumentou tão drasticamente em tão pouco tempo. Blood Panther reconhece estar impressionado com a sua velocidade, mas vira-se imediatamente, declarando que tal velocidade continua a ser insuficiente para o matar. De cima, Lee ativa a transformação da sombra, enxame de punhais voadores, e lança o ataque para baixo, sugerindo que o seu oponente tente lidar com esta técnica. O seu inimigo responde com confiança que desviar de tais movimentos não representa nenhum desafio para alguém do seu calibre. Ele então ativa o salto sombrio, tempestade de relâmpagos, que lhe permite teletransportar-se usando o salto sombrio numa arma arremessada. Ele questiona se Blood Panther consegue lidar com esta nova abordagem enquanto se aproxima para um ataque direto. Blood Panther repete a sua rejeição anterior, afirmando que estes punhais fracos não conseguem sequer penetrar na sua defesa. O nosso rapaz Requa esclarece que romper a defesa nunca foi a sua intenção. Ele explica que não consegue manter ataque e defesa simultaneamente porque a velocidade com que controla os seus fios de sangue não consegue igualar a sua velocidade de reação. Esta fraqueza será fatal. Blood Panther grita incrédulo enquanto Lee o ataca de várias direções com uma velocidade incrível. Ele acha este desenvolvimento impossível de aceitar enquanto sangra e cai de joelhos, lutando para entender como pôde perder para alguém tão jovem. O nosso rapaz ergue-se perante o seu oponente derrotado e exige a verdade sobre o acidente de mineração que ocorreu anos atrás. Com um punhal posicionado sobre a cabeça de Blood Panther, o homem ferido começa a revelar informações sobre a mãe dele, mas a sua paciência esgota-se antes que possa terminar. Um golpe rápido da espada de Lee corta o braço de Blood Panther, projetando-o pelos ares enquanto o homem grita em agonia. Ele avisa que a sua paciência tem limites e exige respostas. Blood Panther revela que Kui Shihao planeou tudo, e que o seu pai tinha descoberto as experiências secretas de Kui. E temendo a exposição, Kui mandou eliminar ambos os pais e encenou o incidente de mineração como um encobrimento. Esta revelação arregala os seus olhos enquanto ele processa a verdade chocante. Blood Panther continua, salientando que agora ele sabe do envolvimento do grupo NG e questiona se este conhecimento o assusta ou esmaga sua determinação, e aconselha-o a libertá-lo. O nosso rapaz interrompe-o imediatamente e parte, jurando que nenhuma das pessoas responsáveis por assassinar os seus pais escapará à sua vingança. Mais tarde, na sede do grupo NG, Lee esconde-se e observa Kui Shihao silenciosamente enquanto um subordinado o acompanha até ao seu carro. Entropic avisa Lee que, apesar de ter avançado para o Rank C, ele deve evitar procurar a morte desnecessariamente, pois salienta que ele deveria ser capaz de sentir a presença de um combatente avançado de Rank A por perto. Ele reconhece que sabe sobre Ming Donghao, o presidente do grupo NG e um combatente avançado de Rank A, que também viaja no mesmo carro. Ele assegura a sua sombra que não agiria de forma tão imprudente a ponto de atacar Kui imediatamente. Lee voa sobre a cena enquanto explica que não pode confiar completamente nas palavras de Blood Panther sem uma investigação mais aprofundada. Ele precisa de determinar se este assunto envolvendo seus pais foi uma decisão pessoal de Kui ou se todo o grupo participou na conspiração. O nosso rapaz espera que Ming não esteja envolvido, porque independentemente do seu estatuto de Rank A, dívidas de sangue devem ser pagas com sangue. O sistema exibe o seu estado atual, que é de Rank C, com habilidades que incluem base de conhecimento da sombra, transformação da sombra ilimitada, olhos da sombra, aprimoramento da sombra nível 2 e salto sombrio. Ele segue o carro enquanto se mantém escondido até que este finalmente para. Ele repara que eles chegaram ao armazém da gangue Pantera Negra, o que o faz perguntar-se o que traz Kui aqui à meio da noite. Dentro do armazém, o Pantera Negra instrui os seus subordinados a manusear tudo com cuidado, uma vez que todos os itens consistem em equipamento experimental. Enquanto os trabalhadores movem o equipamento, Kui pergunta sobre o estado do velho mineiro Haiwu. O seu associado informa que Blood Panther desapareceu, e o portão do outro mundo que ele usou para a infiltração também desapareceu, tornando impossível confirmar se ele permanece vivo ou morto. Kui exige uma explicação para esta confusão, salientando que Blood Panther tinha o estatuto de Rank C. O seu subordinado sugere que Blood Panther provavelmente subestimou o seu inimigo, observando que 4 combatentes avançados de Rank C morreram durante este incidente. Kui ordena que movam o equipamento rapidamente para evitar complicações por atrasos, enfatizando que o experimento atingiu uma fase crítica onde absolutamente nenhum erro pode ocorrer. O Pantera Negra pergunta se o dinheiro foi preparado como solicitado, o que ele confirma. Nosso cara permanece escondido atrás de uma caixa, ouvindo toda a conversa e pensando com raiva que Kui Shihao realmente armou tudo. Sua raiva começa a aumentar, mas de repente o Pantera Negra sente algo incomum e pergunta quem poderia estar à espreita.
Li Yi sai rapidamente de seu esconderijo enquanto a caixa atrás dele pega fogo. O Pantera Negra se pergunta o que aconteceu. Embora possa ter sido sua imaginação, ele claramente sentiu uma onda de intenção assassina momentos antes. Ele se esconde atrás de outra pilha de caixas, percebendo quão perto esteve de ser descoberto e reconhecendo que sua força de rank C ainda é insuficiente. Enquanto isso, na empresa do grupo Qin pertencente a Qin Shaoshan, presidente da terceira rua de Longmen, Li Yi está do lado de fora do prédio. Sombra pergunta por que ele veio aqui logo de manhã em vez de procurar por missões disponíveis. Li Yi explica que precisa encontrar o terceiro fragmento e determinar o verdadeiro valor da arma. Uma recepcionista se aproxima dele educadamente, oferecendo sua ajuda. Li Yi a informa que procura por Qin Xian, e ela responde perguntando se ele marcou um horário. Atrás deles, um casal passa, e a garota olha para Li Yi antes de se aproximar dele com desdém. Ela comenta que um minerador pobre como ele não pode simplesmente entrar neste lugar quando bem entende e o critica por falar o nome da jovem senhorita mais velha de forma tão direta. Li Yi a reconhece como Su Qing. Seu acompanhante, Qin, comenta com ela que esse pobre coitado fede o ar e se pergunta por que ninguém o expulsou ainda. Sua atitude arrogante irrita Li Yi, que questiona se isso representa a hospitalidade da terceira rua. A garota retruca que hospitalidade se aplica a convidados, não a pobres coitados como ele, acrescentando que ele não tem as qualificações para servir como o cão de estimação de seus servos. Li Yi considera se todos os membros da família Qin se comportam de forma tão arrogante e decide que não parece haver mais sentido em contatar Qin Xian. Ele anuncia sua intenção de ir embora, mas ela bloqueia seu caminho declarando que ele não pode simplesmente partir. O homem ordena a seus guardas que o alejem, e todos eles correm em direção a Li Yi. Li Yi ativa a investida sombria e derrota todos os guardas antes de agarrar Qin pelo pescoço e levantá-lo. A garota fica assustada e avisa Li Yi para soltar o jovem mestre ou enfrentar a ira da família Qin. Li Yi joga Qin em direção a ela, explicando que os poupará hoje por causa de Qin Xian. Qin libera sua energia de fogo enquanto grita com raiva, exigindo saber quem ele pensa que é. Ele avança contra nosso cara por trás, jurando matá-lo imediatamente. Ele olha para trás se preparando para contra-atacar, mas um homem interfere e ordena que ambos parem. Qin Xian surge por trás dele, comentando que ele tem muita coragem para causar problemas no grupo Qin. O jovem mestre declara em voz alta que Li Yi está acabado por ousar causar problemas em seu lugar, avisando que sua prima nunca deixará isso passar. Ela nem sequer se abala e diz aos guardas para expulsá-lo. Ele argumenta que essa punição é muito leve e sugere quebrar os braços e pernas de Li. Nesse momento, um subordinado o agarra por trás. Ele grita em choque, exigindo saber por que ela está atacando sua própria família. A namorada dele explica que nosso garoto apenas disse o nome dela, e o jovem mestre arrumou uma briga para defender a honra dela. Ela deixa claro que Li é seu amigo, e não há nada de errado em ele a chamar pelo nome. Ela então ordena que todos os guardas arrogantes e a namorada dele sejam expulsos, garantindo que nunca mais sejam contratados. Enquanto são arrastados, a garota grita desesperadamente, dizendo ser a namorada do jovem mestre e implorando para que ele a defenda, já que ela lhe deu tudo. Qin Xian então se vira para seu primo e o avisa para não fazer isso de novo. Se ele ousar usar o nome da família para enganar os outros novamente, ela não o perdoará. Ele abaixa a cabeça e concorda rapidamente. Depois disso, ela se vira para o nosso cara, surpresa por vê-lo ali, e o convida para entrar. Ela se desculpa pelo problema causado por alguém de um ramo secundário de sua família. Li dá de ombros, dizendo que toda família tem gente assim. Ela então o leva para dentro. Um servo entra informando que o presidente Qin quer vê-la. Ela pede desculpas a Li e pede que ele espere um pouco enquanto ela resolve isso. Li concorda e diz para ela ir em frente. Ela sai com seu subordinado, que acrescenta que o presidente não deu um motivo, mas exigiu que ela fosse imediatamente. De repente, uma pequena explosão acontece e alguém se adianta perguntando quem é Li. Li usa seu olho sombrio supremo para analisá-lo e vê que o homem é um lutador de rank A com duas habilidades, Olho da Dissuasão, que causa medo e restringe o movimento, e Trovão Furioso, que aumenta o poder do raio e os atributos do inimigo. Li percebe que este oponente é perigoso. Ele se mantém respeitoso, dizendo que deve haver um engano, já que ele é apenas um minerador, mas acha o ataque mental nojento, e seu aprimoramento sombrio não faz nada contra ele. O homem parece chocado quando seu olho da dissuasão não consegue assustar Li. Duvidando que ele seja apenas um minerador, o homem libera uma explosão de poder diretamente contra ele. O golpe o atinge, mas Li nem se abala. O homem encara incrédulo, percebendo que apenas alguém de pelo menos rank B poderia suportar aquilo. Ele exige que Li admita seu verdadeiro motivo para fingir ser um minerador e tentar se aproximar de Qin Xian. Nesse momento, Xian aparece, agarra a orelha do homem e o chama pelo nome.
Ela o repreende por intimidar seu amigo e o arrasta para longe. Qin Shaoshan suaviza a voz, dizendo a ela para respeitar o pai na frente dos convidados. Ela retruca que um homem sem dignidade não merece respeito e ordena que ele deixe seu amigo em paz. Li Yi percebe que este deve ser Qin Shaoshan, o responsável pela terceira rua de Longmen. Ela se vira para nosso garoto e se desculpa, admitindo que ele sempre suspeita das pessoas que se aproximam de sua filha. Ele responde calmamente que é normal um pai se preocupar com sua filha. Xian então o convida para entrar novamente. Ela nota que ele parece conhecer bem o pai dela, e Li diz que é difícil não conhecer. Do lado de fora da janela, Qin Shaoshan os observa, convencido de que o garoto tem interesse em sua filha. Tendo-a criado tardiamente, ele se recusa a deixar que alguém a leve embora. Seus pensamentos escapam em voz alta, deixando Xian frustrado o suficiente para mandá-lo embora. Mais tarde, ele se senta com Xian do outro lado da mesa. Ela lhe entrega um cartão com 5 milhões, explicando que o material das espadas grandes era especial, então o cliente decidirá o preço final após a avaliação. Li diz que tudo bem, mas acrescenta que na verdade veio por outra coisa. Ele mostra a ela um fragmento e pergunta se ela sabe onde encontrar mais como ele. Ela o estuda e explica que esses estranhos fragmentos de outra dimensão costumavam ser comuns, mas alguém tem comprado todos eles nos últimos anos, tornando-os raros. Ela sugere que ele verifique o leilão na terceira rua de Longmen, onde ele talvez encontre um. Nosso cara agradece a ela. Entrópico sussurra para ele, perguntando-se se isso se conecta com as pessoas que eles encontraram antes. Alguém está coletando os fragmentos. Em outro lugar, um subordinado relata a seu superior sobre Li que o minerador de 20 anos foi classificado como um ascendente de rank há apenas alguns dias. Nenhuma energia especial pôde ser detectada em seu corpo, então ele sempre foi tratado como uma pessoa comum. O homem, presidente Qin, escuta e pensa alto que passar do rank para o rank em tão pouco tempo é suspeito. Ou ele esteve escondendo sua força o tempo todo ou algo incomum aconteceu recentemente. Antes que ele possa pensar mais, seu telefone toca. Ele atende, reconhecendo um velho conhecido. O interlocutor, não perde tempo e pergunta se ainda há alguma das espadas grandes que sua filha enviou uma vez. O presidente admite que não tem certeza e se pergunta qual é a urgência. O pressiona para verificar rapidamente, prometendo levar quantas estiverem disponíveis. O presidente ri, apontando que para uma raposa velha como ele mostrar tanto interesse, deve haver um motivo mais profundo. Não dá detalhes, apenas revela que o material da espada pode aumentar a força geral de seu exército. Esse pensamento permanece em sua mente. A força de Li é intrigante, seu passado é incerto, e até as armas que ele produz parecem extraordinárias. Nada sobre ele é fácil de entender. Enquanto isso, em outro lugar, ele mesmo está perdido em pensamentos. Cercado por mercadorias e materiais, ele suspeita que fragmentos escondidos possam estar entre eles. Enquanto ele pensa, o mesmo casal irritante por perto chama sua atenção. Sua ex-gananciosa que uma vez trabalhou para Shinten se agarra a Joe novamente. Ela explica a ele que não tem mais nada a ver com Shinten, pois até largou o emprego na corporação Qin para evitá-lo. Joe a puxa para mais perto, declarando que cuidará dela de agora em diante. Ela se derrete em seu abraço, elogiando por ser tão bom para ela. Joe a agradece com um sorriso orgulhoso, mas seus olhos se voltam para nosso minerador, com irritação estampada em seu rosto. Ele se pergunta se o Pantera de Sangue ainda não agiu. Joe se adianta, exigindo saber como um mero minerador conseguiu entrar furtivamente. Ele o lembra de seu encontro anterior, quando o esbofeteou sem esforço. Liberando uma onda de pressão, Joe o avisa para manter distância. A tensão aumenta até que o irmão Bon chega. Ele zomba de Joe por ser uma desgraça para a grande Pantera Negra e depois volta sua atenção para o nosso garoto. Ele declara que esbofetear seu subordinado é o mesmo que insultar a gangue inteira. Com uma mão pesada em seu ombro, Bon ordena que ele se ajoelhe e peça desculpas, sua força rachando o chão abaixo dele. Ele não se abala e responde que se ajoelhar só acontecerá nos sonhos de Bon. Os olhos de Bon se estreitam de surpresa, admitindo que não esperava tanta resistência dele. Joe rosna de frustração, chamando de um minerador inútil que não conhece seu lugar. Nesse momento, Xian chega com seu subordinado. Ela se adianta, lembrando a gangue que está a terceira rua do Portão do Dragão. Se eles estão aqui para gastar dinheiro, são bem-vindos. Mas se vierem para causar problemas, ela não tolerará. Suas palavras fazem Bon reconsiderar. Ele recua, decidindo deixar o assunto de lado por enquanto e ordena a seus homens que vão para o leilão. Quando as coisas se acalmam, Xian pergunta se ele está bem, e ele garante que está. Bom, enquanto sai, murmura em confusão sobre o passado dele e se pergunta como ele acabou no círculo dela. Joe, ainda amargurado,
Revela que este minerador é quem roubou a espada valiosa que era para ela e até ousou se gabar de acabar com a gangue Pantera Negra. Bon o agarra pelo colarinho, exigindo saber se isso é verdade. Shu insiste que é. Nesse momento, Kui chega, perguntando o que aconteceu. Bon explica que este mesmo garoto foi alvo do Pantera de Sangue da última vez, mas de alguma forma ainda está vivo. Ele aponta diretamente para ele, levantando a possibilidade de que ele possa ter sido quem matou o Leopardo de Sangue. Joe rapidamente descarta a ideia, argumentando que um fracote de rank não poderia derrotar o segundo em comando deles. Enquanto isso, nosso cara estuda Kui cuidadosamente, enquanto este também observa, lembrando que este rosto se parece com o do garoto fraco que ele conheceu e se pergunta como um fracote desses pôde se envolver com Taikai. Nosso garoto pergunta o motivo de ela ter aparecido, e ela explica que seu pai de repente exigiu vê-la. Ela também lhe assegura que nada acontecerá enquanto ela estiver lá. Kui os nota e admite que não esperava encontrar nosso garoto aqui. Ele passa, ignorando a atenção e explicando que é apenas um minerador forçado a trabalhar nas minas para pagar uma dívida, então nunca poderia se misturar com pessoas de alto nível do grupo NG. Kui confessa que a decisão sobre o caso dos pais veio de cima, que ele queria ajudar, mas não tinha poder, e suas palavras não significaram nada. Nosso cara escuta enquanto o homem tenta lavar as mãos da responsabilidade. Ele também o avisa que sabe a verdade, graças à revelação do tio Al. Bon interfere, insistindo que ele precisa de uma lição, mas Kui o impede, apontando que este setor pertence a Qin Shaoshan e que um confronto público seria imprudente. Ainda assim, o fato é que ele passou dos limites e alguém precisa cuidar dele discretamente. Bon entra em ação, prometendo arranjar isso imediatamente com um sorriso perigoso. Enquanto isso, ela o leva para conhecer seu pai antes do início do leilão. O anúncio da noite ecoa pelo salão, e ela diz para ele conversar com o mais velho enquanto ela assiste ao leilão e sinalizará se o que ele quer aparecer. Ele agradece e avança, mantendo um olho na multidão. Lá dentro, o presidente menciona a arma que ele encomendou da última vez e pergunta se há mais alguma. Ele oferece uma grande quantia para levar tudo junto. Nosso garoto pensa que o presidente parece querer especificamente aquela arma do clã Entrópico, o que explica a ansiedade. Ele também decide guardar um pouco, sabendo que exibir muitas peças raras atraria atenção perigosa e arruinaria o preço. Discretamente, ele menciona que encontrou uma por acaso e tem mais duas em estoque. Os lances começam para vários lotes. O leiloeiro lista os números dos itens e os preços iniciais, e o salão fervilha com ofertas. O coração do nosso garoto se alegra quando um fragmento aparece na plataforma, prova de que essas estranhas peças de outro mundo estão realmente aqui. Ele verifica seus fundos e conta aproximadamente 70 milhões, contando com isso para ganhar o lote. Os lances iniciais sobem lentamente até que um lance empurra o preço para o alto. Nosso garoto lança 30 milhões, com o objetivo de testar o terreno, mas outro comprador iguala instantaneamente. Os líderes da gangue murmuram e apontam, reconhecendo o desafiante como um problema. Um deles dá um lance mais alto, e a sala fica tensa. Nosso cara responde com 60 milhões, tentando forçar a situação e assustar os outros. Shao Shan franze a testa e avisa que o preço está saindo do controle, dizendo-lhe para não desperdiçar dinheiro repentino e que alguém está claramente aumentando o valor de propósito para esmagar os rivais. Nosso garoto fica irritado com o truque e pensa nos dois grandes grupos que podem ser o grupo Qin e o grupo NG, tentando adivinhar qual lado tem mais dinheiro. O presidente Qin Shaoshan confirma que este é seu estabelecimento, mas questiona por que deveria fornecer alguma ajuda. Enquanto isso, o comprador número 2 faz um lance de 70 milhões, e Kui observa de sua posição. Li responde apontando para suas armas com um único dedo, fazendo-as se materializarem. Qin Shaoshan concorda em comprar ambos os itens pelo preço anterior, mas avisa que a pequena quantia de dinheiro que Li possui não será suficiente para completar a transação. O presidente recebe a garantia de que, como Li ousou fazer essa afirmação, ele pode naturalmente produzir a quantidade correspondente necessária. Isso faz Qin se perguntar se este jovem possui muito mais armas do que parecia inicialmente. Enquanto o lance de 70 milhões continua, Xian agarra a orelha de seu pai e o repreende por ser tão teimoso por uma quantia tão pequena de dinheiro. Ela promete pagar de volta se Li não conseguir produzir o que afirma, e seu pai concorda relutantemente com esses termos. O lance de 70 milhões está prestes a ser concluído quando Xian puxa Li para frente, insistindo para que ele se apresse antes que aquela pessoa má arrebate o item. Li pensa consigo mesmo que realmente não entende o mundo dos super ricos, onde mais de 100 milhões representam apenas um trocado. Ele levanta seu número de lance e anuncia 100 milhões. O comprador número 9 agora ofereceu 100 milhões quando Kui de repente contra-ataca com 200 milhões, pensando que este fragmento tem grande valor para o projeto secreto de seu grupo, e ele deve adquiri-lo a qualquer custo.
Os lances aumentam rapidamente. 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões. O público começa a cochichar com entusiasmo, perguntando-se se esses dois licitantes enlouqueceram. As pessoas questionam se este fragmento realmente tem um valor tão tremendo. Uma garota sugere que esses dois grandes gastadores estão simplesmente batendo de frente e o conflito deles não tem nada a ver com o valor real do fragmento. Bom informa a Kui que nosso cara está claramente trabalhando contra eles, mas Kui descarta essa preocupação, afirmando que ele não tem as qualificações para representar uma ameaça real. Ele então faz um lance chocante de 1 bilhão, deixando todos na casa de leilões atonitos. Xian declara que Kui está provocando-os, enquanto Li percebe que algo parece errado. Com base na personalidade de Kui, ele absolutamente nunca desperdiçaria tanto dinheiro por impulso, a menos que algo extremamente importante estivesse em jogo. Qin Shaoshan se aproxima por trás e avisa Li para pensar com cuidado. O lance já atingiu 1 bilhão, e ele precisa considerar se pode realmente produzir tantas armas. Xian lembra ao pai que já prometeu cobrir qualquer quantia que faltar e implora para que ele não seja um estraga-prazeres. Ela então encoraja Li a dar o lance rapidamente e não deixar aquele vilão conseguir o que quer. Ela faz um lance de 2 bilhões, deixando todos em completo choque. O anfitrião anuncia que o comprador número 9 deu um lance de 2 bilhões quando bom pragueja, perguntando-se de onde esse garoto conseguiu tanto dinheiro. Kui percebe que deve ser a influência de Qin Shaoshan. Caso contrário, de onde Li conseguiria 2 bilhões? A anfitriã chama pela terceira e última vez, declarando o lance encerrado e parabenizando o comprador número 9 por ganhar o fragmento desconhecido. Xian parabeniza Li, que se pergunta se ela precisa ficar tão animada com a vitória. Ela responde que simplesmente adora ver pessoas mais serem humilhadas. Qin Shaoshan comenta que eles tiveram uma guerra de lances bastante divertida, mas depois de deduzir o valor anterior, Li ainda precisa produzir mais de 70 armas no valor restante. Ele questiona se Li pode realmente gerar o número correspondente de itens necessários. Li explica que as coisas se tornam preciosas quando são raras, mas quando existem muitas, o preço naturalmente não pode ser calculado usando o padrão anterior. Ele estala os dedos, fazendo centenas de armas se materializarem ao redor deles. Ele aponta que mais de 100 armas devem cobrir facilmente o custo de 2 bilhões. Qin Shaoshan reconhece que Li é um jovem direto, pensando que tanto seu temperamento quanto sua força são excelentes. Ele considera o quão benéfico seria se essa pessoa pudesse trabalhar para ele. Xian lembra Li de ligar para ela da próxima vez que algo divertido como isso acontecer. Enquanto isso, Qin Shaoshan pensa que seria melhor se Li não se envolvesse com sua filha. Se ele permanecer indomado e, em vez disso, roubar sua preciosa filha, isso seria problemático. Ele diz a Xian para ir para casa com ele, informando a Li que ele pode ir buscar seu item comprado diretamente. Li agradece ao presidente por sua ajuda. Antes de partir, Qin Shaoshan oferece um conselho a Li. Embora ele possua métodos que outros desconhecem, o grupo NG também não deve ser subestimado. Não é algo que o nosso rapaz consiga resolver sozinho, e por vezes torna-se necessário formar alianças com parceiros que partilham os mesmos objetivos. Se Li estiver interessado em tal cooperação, pode contactá-lo mais tarde. Nesse momento, Bon recebe uma chamada e confirma que compreende a situação. Ele informa a Kui que o presidente e a sua filha já partiram, e que a pessoa a recolher o fragmento será o nosso homem. Ele começa a sugerir um plano, mas Kui interrompe, declarando que agirão depois de Li sair da rua Longmen 3 para evitar a esfera de influência da área. Ele enfatiza que não podem cometer mais erros. Bon assegura-lhe que desta vez trará Joe e 3 especialistas de rank C, garantindo que a operação não irá falhar. A caminho de casa, o nosso rapaz apercebe-se de algo importante. Jin Shaozan tem estado claramente a recolher informações sobre ele. Aquele comentário final durante a conversa foi obviamente para o atrair para uma aliança. No entanto, ele não se importa de trabalharem juntos, uma vez que não estará preso por nenhum acordo formal. Entropic flutua ao seu lado, mencionando que o presidente atualmente tem o status de rank A. Ele explica que com fragmentos suficientes, alcançar o rank A se torna-se bastante exequível. Li lança-lhe um olhar duvidoso, o que deixa Entropic na defensiva sobre a sua afirmação. Li responde que acredita nele, mas precisa de encontrar um bom local para o julgamento. No fundo, ele pensa de forma diferente. Caçadores deste rank não são nada comuns. Existem apenas 9 em todo o mundo. Tornar-se um deles requer um esforço e talento excepcionais. Ele guarda estes pensamentos para si para evitar irritar o Entropic. Nesse momento, um som alto de crepitação chama a sua atenção. Virando-se, o nosso rapaz descobre o seu prédio de apartamentos envolto em chamas. As pessoas saem a correr, a gritar e a fugir para se protegerem. O seu telemóvel vibra imediatamente.
A pessoa que ligou informa-o de que recebeu uma dica sobre o gangue Pantera Negra estar a planear um ataque. Ele olha para o prédio em chamas e menciona que o ataque já começou. A pessoa sugere que ele se esconda enquanto os reforços chegam, mas ele recusa a oferta com confiança. Joe aparece com vários membros do gangue exigindo que o nosso homem se ajoelhe e implore por misericórdia. Ele ameaça poupar a vida inútil de Lee apenas se ele obedecer. Em vez de se encolher, ele liberta a sua aura poderosa, fazendo o ar à volta deles vibrar. Ele goza com Zou por ter enviado um grupo tão pequeno para o enfrentar. Zou gaba-se de ter 3 verdadeiros lutadores de rank C, ao mesmo tempo que desvaloriza Lee como um mero insignificante de rank. Isto fala-o sorrir de lado enquanto questiona por que é que o Pantera de Sangue não conseguiu eliminá-lo se ele é realmente tão fraco. Um subordinado pergunta-se se Lee poderá estar a esconder a sua verdadeira força, mas Joe ignora a preocupação. Ele insiste que Lee continua a ser apenas um insignificante comum sem qualquer experiência de combate. Acreditando nesta avaliação, um membro do gangue avança imprudentemente. O atacante brande a sua arma com confiança, esperando uma vitória fácil contra alguém sem capacidade de luta. No entanto, ele desaparece da sua posição original exatamente quando o golpe desce. A arma atinge o chão vazio, deixando todos atordoados. Lee reaparece atrás do atacante confuso e ataca com a sua espada. Ele confirma casualmente a avaliação de Joe sobre ser um insignificante, mas as suas ações contam uma história diferente. Os membros do gangue ficam paralisados de choque, incapazes de compreender como ou quando Lee se moveu. O medo infiltra-se na voz de Joe enquanto ele ordena aos seus homens restantes para atacarem juntos. Ele derruba ambos os atacantes rapidamente antes de agarrar Joe pelo pescoço. Ele questiona por que é que um gangster durão como Joe parece aterrorizado com um simples mineiro. Joe debate-se desesperadamente, implorando para ser solto enquanto Lee aperta o seu aperto. Já que Joe gosta tanto de brincar com o fogo, Lee decide dar-lhe exatamente o que ele quer. Ele atira o líder do gangue para dentro do prédio de apartamentos em chamas. Enquanto Joe atravessa as chamas, ele grita ameaças sobre o presidente Q e o irmão Panther procurarem vingança. O fogo espalha-se rapidamente pelas suas roupas enquanto ele grita de dor. Lee promete calmamente enviar esses dois para se juntarem a Joe muito em breve. Cien corre para verificar se ele se magoou durante a luta. Ele ignora a preocupação dela, explicando que lidar com tais lacaios exigiu um esforço mínimo. Ela pergunta sobre os seus próximos planos, e ele confirma que pretende retaliar, uma vez que eles deram o primeiro passo. Cien oferece a sua ajuda, o que surpreende Lee. Quando ele questiona a sua motivação, ela explica a sua irritação de longa data com o gangue Pantera Negra. O ataque deles ao seu amigo passou dos limites, especialmente porque Lee representa uma das suas poucas amizades próximas. As suas bochechas ficaram ligeiramente vermelhas ao fazer esta confissão. Lee aceita prontamente a sua amizade e parceria. Juntos, eles decidem visar primeiro o gangue Pantera Negra antes de avançarem para ameaças maiores. CM leva-o em direção a uma casa, explicando que o lugar permanece vazio a maior parte do tempo, e ele pode escolher qualquer quarto que queira. Ele aponta imediatamente para um quarto, mas ela impede-o rapidamente de entrar nesse espaço em particular. O quarto acaba por estar cheio de acessórios e decorações femininas, criando uma grande confusão. Ele comenta sobre como tudo parece feminino, embora admita que o espaço parece surpreendentemente pacífico. Ela menciona como parece estranho para alguém como ele achar tais coisas atraentes, especialmente considerando seu estatuto de herdeira da corporação Tim. Ele responde que ter tais itens parece completamente normal para qualquer rapariga. O seu comentário seguinte apanha-a de surpresa. Ele diz-lhe que ela parece muito mais atraente quando abandona a sua atitude fria e distante habitual. A palavra fofa ecoa na sua mente porque ninguém nunca a descreveu dessa forma antes. Cien tenta aproximar-se dele por trás, mas ele agarra-lhe casualmente no braço enquanto continua a rir. Quando ela menciona que tem fome enquanto usa algum tipo de habilidade, ele produz vários ingredientes do nada e diz-lhe que estes mantimentos de emergência terão de ser suficientes por agora. A sua curiosidade atinge o auge enquanto ela se pergunta de onde vieram estes itens, lembrando-se de como ele tinha produzido uma arma de forma semelhante durante o leilão. Ele simplesmente afirma que sabe magia, o que a leva a pedir aulas ansiosamente. No entanto, ele sugere que ela deve voltar para casa primeiro, embora ela questione o que poderá estar errado. Entretanto, fora de casa, o pai dela está a olhar para eles com raiva. Ele pergunta-se que tipo de feitiço este jovem lançou sobre a sua preciosa filha, considerando a rapidez com que a relação deles se desenvolveu. O facto de a sua filha agora ficar num lugar onde nem ele pode entrar perturba-o grandemente. Ele repara como ela nunca conversou tão feliz com ele ultimamente, e a ideia de um homem e uma mulher sozinhos à noite cria uma atmosfera desconfortável na sua mente. O nosso rapaz sente a raiva crescente do pai e avisa-a de que o pai dela pode realmente magoá-lo se ela não voltar para casa em breve.
Mais tarde nessa noite, de volta a casa, ele explica que o local fica dentro do território da rua Dragon Gate 3, garantindo a sua segurança de visitantes indesejados. Ele produz 3 fragmentos, um de um minotauro de lava, outro de um pantera de sangue, e um terceiro de um leilão. Enquanto se prepara para começar algo importante, ele admite a sua curiosidade sobre a ligação entre estes fragmentos e os portais dimensionais que aparecem aparentemente do nada. Entropic esclarece, explicando que os 3 fragmentos representam apenas pequenas peças do portão da prisão alternativa. Todos os portais dimensionais no seu mundo ligam-se a fragmentos deste portão. Enquanto entram juntos no portal, o nosso rapaz pergunta sobre a verdadeira natureza das dimensões alternativas. Ao chegarem ao outro lado, Entropic explica que estas criaturas servem como prisioneiros, esclarecendo que o que as pessoas chamam de dimensão alternativa na verdade funciona como uma enorme prisão interdimensional. O conceito de aprisionamento confunde o nosso rapaz, levando-o a pedir mais detalhes. Entropic promete que completar os julgamentos à frente revelará naturalmente as respostas que ele procura. Uma torre maciça ergue-se diante deles, que o Entropic orgulhosamente apresenta como a torre que alcança o céu, a sua maior obra-prima e o campo de provas do jovem. O nosso rapaz estuda a aparência estranha da estrutura, notando como o rosto distorcido de Entropic combina com a estética inquietante da torre. Grandes tubos que cobrem o edifício parecem ser feitos do mesmo material de certas armas, fazendo-o perguntar-se se Shao Xin estaria interessado em comprar tais itens. Entropic esforça-se para conter a sua frustração, pensando em como a sua alma pode se dispersar se a raiva o dominar, não deixando ninguém para se importar com o seu destino. Quando questionado sobre os requisitos do julgamento, ele explica que a torre que alcança o céu contém um total de 6 andares. Dado seu nível de força atual, mesmo derrotar a serpe sombria no primeiro andar seria impressionante. O nosso rapaz avista a criatura e questiona se este pequeno ser semelhante a um dragão representa verdadeiramente a temível serpe sombria. Para ele, assemelhar-se mais a uma lagartixa do que a um dragão poderoso. Ele estende a mão casualmente em direção à pequena criatura, comentando que atacar algo tão pequeno parece intimidar os fracos. Entropic encoraja-o a continuar a rir, avisando que a sua diversão não durará muito mais. O nosso rapaz chama a criatura uma fofinha enquanto olha diretamente nos seus olhos. De repente, ocorre uma explosão poderosa, assustando-o completamente. A pequena criatura cresce subitamente para proporções maciças bem diante dos seus olhos. O sistema exibe as suas informações, uma serpe sombria de rank C com habilidades de melhoria de sombra que aumentam o seu tamanho, velocidade e força em 600%. Lee percebe que esta melhoria triplica as suas próprias capacidades de sombra, embora note que a sua versão parece uma imitação barata. Entropic explica que a sua constituição fica aquém em comparação com as habilidades naturais do seu animal de estimação. Quando o dragão se aproxima do nosso rapaz, ele recusa-se a aceitar esta suposta inferioridade. Ele salta para cima, salientando que corpos maiores criam mais pontos cegos para os oponentes explorarem. Correndo em direção à criatura, ele posiciona-se diretamente à sua frente e descobre que a melhoria de sombra cria capacidades defensivas incrivelmente fortes. Entropic questiona se ele está a conter o seu verdadeiro poder, sugerindo que os seus ataques fracos apenas fazem cócegas à besta em vez de causarem dano. Lee ativa sua própria técnica de melhoria de sombra, mas Entropic avisa que falhar em domar esta criatura significa que ele não pode avançar para além do primeiro andar. Apesar de lançar inúmeros golpes contra a serpe, os seus ataques deixam-na completamente ilesa. Entropic observa que o seu uso da melhoria de sombra mostra um refinamento impressionante e decide aumentar o nível de dificuldade. Informa o dragão de que deve estar com fome e sugere que Lee poderia ser uma refeição saborosa. O dragão abre as suas mandíbulas maciças e move-se na sua direção ameaçadoramente. Lee mal compreende o que está a acontecer, mas desvia-se rapidamente dos dentes que se fecham. Ele questiona se o animal de estimação recebeu as vacinas adequadas, notando quão raivoso parece. Entropic explica que os seus movimentos vigorosos provavelmente o fizeram parecer uma presa apetitosa para reabastecer a energia da criatura. Frustrado com as táticas injustas, Lee queixasse de que as lutas deviam envolver habilidades de combate em vez de tentativas de devorar os oponentes. Como a criatura parece tão faminta, ele decide tentar uma abordagem diferente e tira várias coxas de frango do seu armazenamento. Ele anuncia sua técnica suprema enquanto atira a comida em direção ao dragão confuso. A besta apanha instintivamente uma coxa na sua boca, dando-lhe a abertura de que ele precisa. Ele canaliza sua energia para a comida, e o dragão engole-a completamente. O sistema confirma a domesticação bem-sucedida da serpe sombria e desbloqueia os direitos de acesso para o primeiro andar. Entropic resmunga sobre a fraqueza previsível do glutão por comida enquanto o dragão encolhe de volta ao seu tamanho normal depois de consumir a coxa.
Aparece outra notificação do sistema a indicar que a autoridade de vinculação e ativação para o portão da prisão alternativa foi obtida. O jovem confuso pergunta-se o que estas novas autoridades realmente fazem por ele. Entropic explica que, após serem infundidos com energia, cada fragmento se transforma num portal conectado à prisão alternativa. Isto significa que vincular um fragmento da dimensão alternativa permite-lhe abrir portais sempre que ele escolher. Animado por adquirir habilidades tão úteis apenas no primeiro andar, ele especula que as recompensas dos 5 andares restantes devem ser ainda mais valiosas. Entropic fica irritado com a sua atitude arrogante depois de limpar o primeiro andar através de truques em vez de força. Decidindo humilhá-lo, Entropic transporta-os para o segundo andar, onde os guardas servem meramente como administradores e servos da torre que alcança o céu. Lee sente algo suspeito sobre esta explicação e preocupa-se em encontrar outra criatura que se transforma. Um portal transporta-os para cima enquanto Lee nota que o animal de estimação do primeiro andar já é classificado como nível mar, o que significa que o segundo andar definitivamente não será simples. Entropic desafia-o a olhar primeiro antes de tomar decisões, e eles chegam diante de um portão maciço. Afirmando que a área não representa um perigo real, Entropic observa enquanto Lee abre o portão. No entanto, várias criaturas poderosas esperam por eles lá dentro. Um rei serpente do trovão de rank C, uma tartaruga hídrica de rank C e um minotauro de lava de rank C. Lee comenta sarcasticamente ao ver esta coleção de servos supostamente inofensivos. As criaturas maciças preparam-se para lançar o seu ataque enquanto Lee se apercebe de que a entrada se selou atrás deles. A serpente lança-se na sua direção com intenção mortal, abrindo as suas enormes mandíbulas enquanto declara sua missão de eliminar o intruso. Ele ativa rapidamente a corrida sombria seguida pela melhoria de sombra, usando o incrível aumento de velocidade para passar por todos os monstros num único movimento fluido. Ele alcança uma porta na extremidade e fecha-a com uma força tremenda, respirando ofegantemente enquanto confronta Entropic sobre o seu engano. Entropic insiste que nunca mentiu sobre as criaturas serem servos, embora admita que as habilidades de Lee ainda são bastante fracas para lidar com elas eficazmente. Quando ele exige saber que propósito um minotauro de lava derretida poderia possivelmente servir, Entropic explica calmamente que ele fornece aquecimento para a instalação. O nosso rapaz continua o seu questionamento sobre a serpente rei do trovão, descobrindo que ela gera eletricidade para as necessidades de energia. A tartaruga hídrica aparentemente encarrega-se da limpeza do chão, enquanto as criaturas do submundo gerem várias tarefas e trabalhos pesados na torre. O sistema alerta-os subitamente para a aproximação de uma forma de vida de rank A, identificando os recém-chegados como Xian e o seu pai. Lee pergunta-se por que eles o visitariam numa altura tão inconveniente, embora as circunstâncias os forcem a todos a uma sala de reuniões para discussão. Xiaza menciona ter ouvido falar da intenção de Lee de confrontar diretamente o gangue Pantera Negra. Lee confirma este plano, explicando que, como o Pantera de Sangue já começou a avisar-lhe, tomar uma atitude ofensiva é mais eficaz do que permanecer na defensiva. Shao Tsung salienta que o gangue Pantera Negra provocou a rua Dragon Gate 3 repetidamente, mas ele absteve-se de retaliar por razões estratégicas específicas. Ele questiona se Lee compreende o delicado equilíbrio que o impede de agir imediatamente. O nosso homem identifica corretamente o medo de perturbar a atual estrutura de poder como a principal preocupação. Shao Tsung confirma esta variação, explicando que Aishin opera sob um equilíbrio tripartido entre as principais potências. Wu Tianqiu controla a máquina política da cidade como senhor da cidade, enquanto o grupo NG de Ningdong domina o setor econômico. O próprio Shelzon possui uma influência significativa tanto nas esferas política como econômica, embora se classifique em segundo lugar em relação aos outros dois nos seus respectivos domínios. Apesar de desprezar os anos de intimidação de mercadores e apreensões forçadas do gangue Pantera Negra, ele não pode agir diretamente contra ele sem arriscar consequências graves. Duas possibilidades perigosas impedem o seu envolvimento direto. Primeiro, atacar o gangue Pantera Negra poderia forçar Ning e Wu Tianqiu a uma aliança contra ele. Segundo, tanto Ning como Kang San poderiam sofrer pesadas perdas durante o conflito, permitindo que Wu Tianqiu tomasse o controle completo de Aishin. Lee pergunta-se se isto significa que o presidente Shao Tsung se recusa a envolver a família Qin no conflito. No entanto, Shao Tsung responde com um sorriso conhecedor, propondo que Lee e Xian formem uma nova facção especificamente para lidar com a situação do gangue Pantera Negra. Percebendo as implicações, Lee reconhece isto como uma tentativa de iniciar uma guerra por procuração, usando-os como agentes. Xiaozong elogia sua rápida compreensão e descreve o acordo. Ele fornecerá tanto financiamento como mão de obra, enquanto Lee e Xian executarão as operações reais. Esta abordagem impede que as outras duas grandes potências reajam irracionalmente ao envolvimento direto da família Qin.
Mesmo que o plano falhe completamente, Xiaza ainda pode mediar a situação e garantir a segurança deles através das suas ligações políticas. Li expressa espanto com a rapidez com que o presidente Xiaza elaborou uma estratégia tão abrangente em apenas uma noite. Entretanto, os pensamentos internos de Xiazan revelam a sua frustração com a situação, perguntando-se que tipo de feitiço Li Yi lançou sobre a sua filha. O seu pai lamenta silenciosamente que a insistência da sua filha em lidar com o gangue Pantera Negra ao lado de Li Yi o tenha forçado a agir nesta questão. Ele calcula mentalmente os custos, fornecendo dinheiro e recursos enquanto arrisca que a sua filha fuja com este jovem, o que representa uma perda total da sua perspectiva. O seu monólogo interior até considera enviar Xian para longe e mandar amarrar Li Yi e despejá-la em algum lugar longe da cidade. Li Yi repara como os pensamentos internos do presidente são óbvios no seu rosto, tornando a situação um tanto embaraçosa. Xin intervém para fazer a conversa avançar, perguntando a Li sobre as suas próximas ações planeadas. Ele explica a sua intenção de aceitar missões que envolvem todos os portais dimensionais publicamente acessíveis em Aishin, necessitando de visitar cada local pessoalmente. Sim concorda em fazer os arranjos necessários para as suas atribuições de missão. Os pensamentos de Li tornam-se mais sombrios enquanto ele contempla como a ligação com estes fragmentos anunciará o início do fim para o gangue Pantera Negra, marcando o início dos seus maus momentos. Xian leva Li para conhecer os seus lutadores. Ela acena para a multidão e diz-lhe que estes membros passaram por testes difíceis. Agora eles pertencem ao gangue da sombra e seguem as suas ordens. Os líderes curvam-se para os saudar a ambos. Sim partilha que demorou uma eternidade escolher nomes, então ela escolheu o Gangue da Sombra por causa dos seus poderes. Li confirma que aprova esta escolha. Ele olha para os líderes e vê que todos eles são classificados como lutadores de nível C. Tal equipa possui força real. Li repara que todos cobrem os seus rostos. Ele pergunta sobre esta escolha. Se esclarece que rostos ocultos impedem que os inimigos encontrem as suas famílias. Ela acrescenta que as máscaras também são bonitas. Li pede o seu plano de batalha. Sim declara que eles vão roubar o trabalho do gangue Pantera Negra. Todo o trabalho bem pago agora é deles. Li duvida que consigam terminar tanto trabalho. Sim acalma as suas preocupações prometendo que eles escolherão apenas tarefas lucrativas, uma vez que existem outros esquemas para os trabalhos restantes. Entretanto, Bon enfurece-se quando seu trabalhador lhe dá mais notícias. Documentos voam por todo o lado enquanto ele os atira. Ele grita sobre o gangue da sombra estar a roubar o negócio deles. Bon ordena uma vingança rápida sobre estes recém-chegados. O seu trabalhador admite a derrota contra eles. Bon agarra o colarinho da sua camisa. O homem assustado revela que a gangue das sombras traz de 5 a 6 guerreiros de elite do nível do mar todas as vezes. A gangue Pantera Negra possui poucos membros de nível do mar. Bon pragueja sobre de onde veio essa equipe. Ele solta o trabalhador e ordena que ele compre passes de expedição. O custo não importa se a equipe deles entrar nessas empreitadas. Seu trabalhador relata que compradores desconhecidos já reivindicaram vagas de expedição futuras. A fúria de Bon atinge o auge. Ele avisa sobre uma punição terrível se essa chance de riqueza desaparecer. O trabalhador foge enquanto promete a vitória. Naquele momento, Li e Qin Xian relaxam dentro de sua base conversando sobre os resultados. Qin Xian encerra a chamada e informa Li que a gangue Pantera Negra gastou muito dinheiro em entradas para a expedição. Li previu isso porque eles nunca abandonaram oportunidades sazonais lucrativas. Qin Xian precisa de mais detalhes. Li descreve segredos do negócio de mineração. Chefes de mina e capatazes roubam minério valioso e materiais raros durante toda a temporada. Eles usam cronogramas de reparo para mover e comercializar esses itens secretamente. A gangue Pantera Negra geralmente aceita trabalhos de mercenário para vigiar e roubar esses negociantes. Como ninguém denuncia mercadorias roubadas, as vítimas permanecem em silêncio. Com a rota deles agora bloqueada, eles naturalmente gastam altas quantias em bilhetes de expedição para alcançar outros mundos. Qin Xian duvida que bilhetes caros tragam muito dinheiro. Li admite que seu plano é mais profundo. Suas recentes viagens pelo mundo tiveram motivos maiores. Li abre um portal usando as mãos. Ele revela que marcou todas as outras entradas de mundo ao redor de Aishin. Ele agora pode criar pequenas portas para qualquer mundo instantaneamente. A equipe deles rastreará os compradores de passes de expedição caros e localizará membros da gangue Pantera Negra. A hora de atacar virá depois disso. Qin Xian elogia essa estratégia brilhante. Li exige segredo sobre suas habilidades de saltar entre mundos. Apenas pessoas leais podem se juntar a esta missão. Qin Xian se oferece para participar porque gosta de aventuras corajosas. Li sorri e aceita a ajuda dela para o ataque conjunto. Em algum lugar, um veículo entra no espaço vazio carregando 2 trabalhadores. Um trabalhador menciona ao velho Wang que esta entrega tem grande valor. Wang promete que todos receberão sua parte nos lucros.
Pedras afiadas emergem de repente à frente deles. Wang expressa gratidão em nome de todos, mas depois avisa a todos para ficarem alertas. Mais espinhos de pedra irrompem do chão como lâminas enquanto eles passam pela área. O motorista sai e verifica a segurança da carga. Um membro da Pantera Negra aparece e confirma que a remessa permanece intacta. No entanto, ele os avisa sobre problemas iminentes e lança adagas de pedra no grupo. Todos se dispersam enquanto ele grita para que parem de correr, pois sua diversão apenas começou. Lee chega ao local e se oferece para ser seu oponente. Ele ativa o movimento das sombras e lança um ataque. O inimigo reclama que a interferência está estragando sua diversão. Lee avança afirmando que o roubo cria um problema. O homem pensa rapidamente em usar suas habilidades de pedra, mas Lee atinge seu rosto com uma força tremenda, esmagando-o contra a superfície rochosa. O lutador derrotado pergunta sobre a identidade de Lee. Ele avisa que fazer movimentos hostis irritará seus aliados próximos que não mostrarão misericórdia. Lee responde perguntando se ele se refere àqueles lutadores de rank D que já caíram para os membros da equipe das sombras. Essa revelação faz o inimigo gritar em descrença. Qin Xian aparece e pergunta como lidar com esses inimigos capturados e se devem eliminar todos completamente. Lee recusa essa abordagem, pois matá-los dá à gangue Pantera Negra uma desculpa fácil. Em vez disso, ele propõe uma estratégia superior. O homem questiona este plano alternativo. Lee o instrui a retornar e informar a gangue Pantera Negra que Lee e a gangue das sombras planejaram tudo. Bom está deitado em sua cama de hospital quando recebe relatórios sobre o envolvimento da gangue das sombras nos ataques recentes. Ele exige saber como Lee se tornou tão poderoso tão rapidamente. Seu assistente explica a situação complicada. Seus homens parecem ilesos por fora, mas exames médicos revelam danos ósseos internos graves em todo o corpo. Mesmo com os melhores cuidados médicos, a recuperação leva no mínimo 6 meses. Os custos do tratamento chegam a 5 milhões por pessoa, totalizando 30 milhões para 6 membros feridos. Outra mensagem chega relatando que suas 2 equipes restantes também foram derrotadas. Bom agarra a camisa de seu subordinado com raiva e exige detalhes sobre o agressor. Ao saber que foi Lee novamente, ele rende os dentes em descrença. As 3 dimensões alternativas existem a centenas de quilômetros de distância, tornando ataques simultâneos aparentemente impossíveis, mesmo com habilidades de voo. Seu subordinado lhe mostra evidências em vídeo provando a responsabilidade de Lee. A filmagem mostra Lee derrotando suas forças sozinho. Na gravação, Lee percebe a filmagem secreta e se aproxima da câmera. Ele avisa o gravador para recuar e zomba da fraqueza do subalterno da Pantera Negra. Lee desafia o líder deles a enfrentá-lo diretamente, em vez de enviar subordinados fracos. Ele menciona os altos custos médicos para tratar tantos lutadores feridos por longos períodos. Este insulto final leva Bom além de seu limite. Ele destrói o tablet com fúria e jura eliminar Lee completamente. Mais tarde, Lee os leva a um armazém. Qin Xian se pergunta por que ele escolheu este local. Lee explica que seguiu Kui Shihao mais cedo e encontrou o armazém da gangue Pantera Negra ao lado por acidente. A interferência constante deles com as operações inimigas nos últimos dias força Bom a cuidar pessoalmente das missões agora. Qin Xian percebe que nosso cara planeja atacar o armazém deles enquanto Bom está fora negócios. O telefone dele vibra com uma atualização. Seu contato relata que Bom e sua equipe já partiram para a dimensão alternativa número 3. Lee confirma essa informação e instrui a vigilância contínua. Ele informa que Bom lidera esta missão pessoalmente para evitar mais falhas. Ele planeja se passar por Bom para criar confusão e ganhar tempo extra para o ataque. Qin Xian se preocupa em enfrentar um oponente de rank B e sugere que Duan Ao o acompanhe por segurança. Lee recusa essa sugestão, pois ele evita o combate direto. Levar mais pessoas cria complicações desnecessárias. Ela protesta contra essa decisão, mas Lee abre um portal das sombras para demonstrar seu método de fuga. Ele a tranquiliza, dizendo que o perigo não representa uma ameaça real, já que o portal permite uma retirada instantânea para a segurança. Qin Xian relutantemente concorda, mas o avisa para ter cuidado. Enquanto isso, a equipe de Bom celebra sua bem-sucedida operação de mineração na dimensão alternativa. Eles elogiam a qualidade dos materiais que coletaram durante esta expedição. Um membro elogia a liderança de Bom, observando como ele e seus apoiadores evitaram confrontá-los diretamente desta vez. Bom descarta Lee como uma ameaça menor com recursos e capacidades limitados. De repente, Bom sente a presença de um intruso por perto. Ele exige que a pessoa escondida se revele imediatamente. Lee emerge enquanto segura um dos subordinados de Bom. Ele elogia as impressionantes habilidades sensoriais de Bom para um lutador de rank B. Este reconhecimento choca Bom completamente. Lee mantém sua postura casual, afirmando ser apenas um simples minerador com ambições modestas. O subordinado capturado implora a Bom por resgate.
Lee adverte contra movimentos bruscos, pois acidentes podem resultar em ferimentos permanentes no refém. Bom libera energia de fogo em direção a Lee, declarando que eles podem perecer juntos. Lee posiciona o refém como um escudo, forçando Bom a queimar seu próprio membro da equipe. Lee desaparece usando o movimento das sombras enquanto comenta sobre a baixa. Lee reaparece em um local diferente e zomba da disposição de Bom de sacrificar seu próprio povo pela vitória. Bom amaldiçoa Lee como um covarde e lança mais ataques de fogo, mas outro subordinado é pego nas chamas. Lee se materializa atrás de Bom e observa que trabalhar para ele acarreta riscos ocupacionais extremos. Bom responde com raiva, afirmando que eliminar Lee justifica a perda de vários subordinados no processo. Bom cria um enorme tornado de fogo que força todos a fugir para sobreviver. As chamas giratórias queimam vários membros da equipe enquanto Lee usa o movimento das sombras para se esconder atrás de uma cobertura rochosa. Bom grita para Lee parar de se esconder como um inseto. Ele reconhece que não pode subestimar o poder de um oponente de rank B e decide que a retirada é a estratégia mais sábia. Antes de partir, Lee se pergunta qual expressão Bom terá ao retornar e descobrir seu armazém saqueado. Ele desaparece através de seu portal das sombras enquanto Bom continua procurando com raiva. De volta ao armazém, os membros restantes da Pantera Negra enfrentam a equipe de assalto de Lee. Bom chega exigindo explicações para o desastre que ocorreu em sua ausência. Seu subordinado relata que membros da Gangue das Sombras atacaram ao lado da filha mais nova do ancião da família Kim. O inimigo trouxe 2 lutadores de rank B e vários guerreiros de rank C contra sua equipe reduzida. Outro membro confirma que eles não tiveram chance contra uma força tão avassaladora. Bom se aproxima deles com intenção assassina, afirmando que suas desculpas não podem poupá-los da punição. Ele queima um subordinado vivo enquanto percebe que o envolvimento de Qin Xian explica a extensa rede de apoio de Lee. Essa descoberta faz Bom prometer uma retaliação implacável contra ambos os inimigos. Inúmeras criaturas cercam Kui enquanto ele ameaça Bom com morte imediata se continuar a tomar atitudes imprudentes. Bom demonstra um medo claro com este aviso. Kui aconselha a não destruir o grande esquema deles por perdas financeiras menores. Assim que o experimento deles tiver sucesso, ele promete eliminar a família Kim primeiro. Bom aceita relutantemente este acordo enquanto pragueja internamente. O contratempo frustra Bom, já que o dinheiro roubado pertencia a ele pessoalmente. Anos de liderança criminosa nunca trouxeram tal humilhação antes. Ele rende os dentes se perguntando se consegue lidar com Qin Xian sem a ajuda de Kui. Durante a viagem de volta, Qin Xian elogia a inteligência de Li para Duan Ao. Ela ordena que o motorista aumente a velocidade. Duan Ao provoca que a jovem senhorita claramente sente falta de Li, causando-lhe embaraço. Qin Xian nega sentir falta de alguém especial. Duan Ao rebate que ela mencionou Li 24 vezes desde que acordou hoje. Ela protesta contra esses números enquanto explica que Li está entre seus poucos amigos próximos. No momento seguinte, um veículo em alta velocidade bate de repente no carro deles, quebrando o espelho lateral. Duan Ao protege Qin Xian enquanto o caminhão enorme bate completamente em seu veículo. Um líquido estranho espirra da área de carga do caminhão de ataque. Um guarda-costas chama, verificando a condição de Qin Xian. Duan Ao assegura protetoramente enquanto confirma sua segurança. O carro danificado deles começa a pegar fogo com o impacto. Bom emerge do veículo de ataque, cumprimentando-a após sua longa separação. Duan Ao ordena que todos protejam Qin Xian e seus subordinados formam uma barreira defensiva ao redor dela. Qin Xian desafia a arrogância de Bom por atacá-la com forças tão limitadas. De repente, ela se sente tonta e se pergunta o que está afetando seu corpo. Duan Ao percebe algo de errado com o líquido derramado. Bom explica que nunca ataca sem garantir a vitória completa. A substância que os cobre contém veneno de aranha fantasma que deixa até mesmo lutadores habilidosos inconscientes por 10 horas ao contato. Todos os subordinados caem no chão devido aos efeitos do veneno. Duan Ao ordena que Qin Xian fuja enquanto ele confronta Bom diretamente. Bom agarra Duan Ao pelo pescoço, elogiando sua lealdade enquanto observa que guarda-costas devotados raramente sobrevivem a seus mestres. O fogo envolve Duan Ao enquanto Qin Xian grita seu nome em agonia. Enquanto isso, Li se move pelo terreno da floresta usando o movimento das sombras para viajar rapidamente. Ele destrói obstáculos que bloqueiam seu caminho em pequenos fragmentos. Entrópico comenta que o domínio da técnica de Li mostra um desenvolvimento impressionante. Li menciona que alcançou o status de Rank C agora e pede que a sombra use um nome diferente para ele. A sombra descarta a força de Rank C como uma melhoria básica com habilidades ligeiramente aprimoradas. Li recebe uma ligação urgente de Qin Xian. Entrópico questiona se o poder de Rank C realmente oferece vantagens significativas quando a arma de Li cai de suas mãos chocadas. O telefone exibe uma filmagem mostrando Bom agarrando Qin Xian pelos cabelos enquanto se dirige diretamente à câmera.
Essa imagem desperta uma raiva intensa em Lee enquanto ele exige saber o que Bom pensa que está conseguindo. Bom agarra os cabelos de Qin Xian enquanto explica que suas exigências dependem de seus sentimentos por ela. Ele oferece duas opções: entregar 1 bilhão em dinheiro de resgate para garantir a liberdade dela ou vê-la sofrer tortura até morrer. Qin Xian implora para que ele ignore esses termos impossíveis. Ele responde imediatamente que fornecerá o bilhão e pergunta sobre o local da troca. Bom exige o dinheiro dentro de 1 hora em seu armazém. Ele deve chegar completamente sozinho, pois envolver a família Qin garante a morte de Qin Xian. Entrópico desaconselha essa missão suicida, dado o nível de poder atual de Li. Depois de encerrar a chamada, ele diz à sua sombra que não pode abandonar uma amiga. Além disso, o resultado permanece incerto sobre quem morre hoje. Mais tarde, Li chega ao armazém onde Bom está sentado confortavelmente com sua gangue. Bom reconhece sua coragem enquanto exige o pagamento solicitado. Li insiste em ver Qin Xian primeiro antes de qualquer transação. Bom ordena que seus homens apresentem a refém. Li observa Qin Xian suspensa no ar por cordas, com a boca coberta para impedir a fala. Li abre imediatamente seu armazenamento dimensional para mostrar o dinheiro. Um subordinado confirma a autenticidade do dinheiro. Nosso garoto pede a libertação de Qin Xian agora que o pagamento chegou. Bom admite que mentiu sobre honrar o acordo, já que possuir o dinheiro muda tudo. Bom questiona se Li acreditou ingenuamente que poderia sobreviver a este encontro. Nosso cara revela que esperava essa traição e ativa uma explosão escondida na pilha de dinheiro. Uma luz brilhante pisca, seguida por chamas explosivas que criam uma fumaça espessa por toda a área. Bom se pergunta se Li escapou durante o caos, mas Li se materializa diretamente atrás dele. Bom gera ataques de fogo enquanto zomba dos truques simples de Li. Li responde que o professor de Bom deveria tê-lo avisado para não usar chamas quando o ar está completamente cheio de poeira. Uma explosão massiva abala o prédio, chocando Bom com sua intensidade. Li corta as amarras de Qin Xian e a pega enquanto ela cai inconsciente. Quando ela abre os olhos, ela se encontra montando Viver ao lado dele. Bom avista o dragão voador e percebe uma entrada de portal para dimensões alternativas se abrindo nas proximidades. Enquanto Li e Qin Xian desaparecem através do portal, Bom percebe que este oponente possui inúmeras habilidades ocultas. Bom jura reivindicar todas as técnicas de Li assim que o capturar. Seu subordinado relata que mais da metade de sua equipe sofreu ferimentos na explosão. Bom ordena que todos os lutadores capazes persigam os fugitivos imediatamente. Os membros restantes da gangue correm em direção ao portal antes que ele se feche completamente. Forças inimigas os perseguem gritando para impedir sua fuga. Qin Xian se preocupa com a equipe da Pantera Negra invadindo seu santuário. Ele acalma os medos dela, explicando que essa invasão cria a oportunidade perfeita para resolver um problema persistente usando seus inimigos. Ele instrui Xian e Fei Long a se esconderem enquanto ele lida com a ameaça iminente. Depois que eles voam para um lugar seguro, ele desce para enfrentar os perseguidores sozinho. Entrópico questiona se Li deixou deliberadamente a entrada do portal acessível para explorar esses intrusos para limpar o segundo nível de teste. Li confirma essa estratégia, observando que as regras nunca exigiram completar os desafios sem ajuda. Seu companheiro reconhece sua interpretação inteligente dos requisitos. Ele explica que a recompensa do segundo nível é valiosa demais para ser ignorada. Uma armadura capaz de defender contra ataques de rank oferece vantagens tremendas. Ele pousa em uma clareira cercada por chamas rodopiantes. Ele observa que os membros do Pantera Negra mostram uma determinação impressionante em sua perseguição. Quando eles chegam, Bom declara que Li não tem mais para onde fugir. Nosso cara questiona por que ele precisaria escapar, já que o resgate de Xian foi um sucesso completo. Agora representa o momento ideal para eliminar Bom permanentemente. Bom ri dessa declaração, chamando Li de louco por desafiar o grupo inteiro sozinho. Bom ordena que sua equipe domine este único oponente antes de procurar pela garota. Ele promete que seus homens podem se divertir com ela após a vitória. Essa ameaça desperta a raiva de Li, enquanto ele reconhece a superioridade numérica deles. No entanto, nosso cara ressalta que quantidade não garante vitória em todas as circunstâncias. Ele convoca reforços dos monstros que deixou para trás ao abrir a porta atrás dele e olhos brilhantes emergem da escuridão por toda a área. Todas as criaturas que ele encontrou anteriormente se materializam prontas para o combate. Li dá as boas-vindas à gangue Pantera Negra como companheiros para este próximo desafio. O súbito aparecimento de numerosos monstros cria pânico entre as forças de Bom. As feras avançam lançando seu ataque enquanto os membros da gangue gritam avisos uns para os outros. Uma criatura se lança contra Bom, que cria barreiras de fogo protetoras tentando deter o ataque. Li decide liberar sua técnica suprema, ativando a transformação da sombra em forma de grande martelo. Ele declara sua intenção de garantir que Bom receba o máximo de dano neste encontro. Li comanda sua arma para detonar com força explosiva.
A intensidade da explosão o surpreende, pois ele percebe que o poder de Hank Bedbon não pode ser subestimado, mesmo quando combatido eficazmente. Enquanto a batalha continua, Bon o provoca por bloquear ataques únicos, questionando sua resistência contra um ataque contínuo em sua condição atual. Nosso cara responde que desviar um golpe proporciona vantagem suficiente. Ele sugere que Bon examine seus arredores com mais cuidado. Olhando ao redor, Bon descobre que as criaturas cercaram completamente sua posição, não deixando rotas de fuga disponíveis. Antes que Bon possa entender qualquer coisa, nosso cara escapa de lá, desejando-lhe boa sorte com as feras. Queimando com a raiva de ser enganado, Bon incinera a fera furiosamente até as cinzas, mas mais feras aparecem depois que ele derrota uma. Ao vê-las, ele jura esmagar o nosso garoto. Enquanto isso, nosso cara está na zona central da segunda camada com sua sombra. Saindo do portal, ele pergunta a Entrópico se tem certeza de que encontrarão uma armadura neste reino que possa resistir a um ataque de Rank A. Entrópico lhe assegura que ele receberá essa armadura como recompensa por limpar a segunda camada. Enquanto avança, ele vê um cadáver, e seu companheiro explica que este é o guardião da segunda camada, Jiming, e pede a ele que dê a Jiming um enterro adequado depois que lidarem com o problema do Pantera Negra. Ele concorda. Entrópico agradece e o encoraja a continuar em frente para encontrar a armadura. Depois de um tempo, ele finalmente avista a armadura das sombras, que parece bastante decente, ao contrário de suas expectativas. Enquanto isso, Entrópico pensa que Lee está apenas no segundo nível de aprimoramento da sombra em vez do terceiro, mas então seus pensamentos divagam. Mesmo que Lee estivesse no terceiro nível, ele não acredita que Lee seria capaz de desistir da armadura com esta habilidade. Lee se vira para seu companheiro e pergunta o que ele acha. Entrópico ignora sua pergunta e o encoraja a pegar sua recompensa. Nosso garoto murmura sobre como ele se tornou sentimental hoje em dia e segue em frente. Antes que ele possa sequer tocar na armadura, ela agarra seu pescoço enquanto se dirige a Entrópico, dizendo que é inesperado ver seu mestre depois de tanto tempo. Na realidade, há uma alma dentro da armadura com reforço de sombra no estágio 2. Lee não entende o que está acontecendo quando sua sombra chama essa alma de Ming. Min está furioso com Entrópico por se tornar um parasita de alguém como nosso garoto, um mero rank C, quando ele já possuiu um poder imenso em sua vida. Finalmente, Entrópico ordena que Ming pare, mas o furioso Ming se recusa a obedecer. Ele explica que esteve adormecido nesta armadura, esperando que Entrópico retornasse e prolongasse sua vida. No entanto, ele fica desapontado ao ver apenas uma parte quebrada da alma de Entrópico dentro do nosso garoto, então decide refiná-lo. Isso, afirma Ming, não apenas melhorará seu reforço de sombra, mas também fará da armadura seu recipiente para abrigar sua alma. Nesse momento, nosso garoto se dirige a Entrópico. No momento seguinte, ele chama sua sombra e pergunta se, ao lhe dar controle total de seu corpo, ele será capaz de parar Ming. Entrópico pergunta se ele não tem medo de perder seu corpo para ele, mas nosso garoto já percebeu que ele tem poder suficiente para manter seu corpo. Caso contrário, Entrópico nunca o devolveria em primeiro lugar. Sem escolha, Entrópico se torna um com nosso cara, que agora queima com energia. Ming lembra a Entrópico que ele não tem chance contra ele porque sua alma remanescente tem apenas poder de Rank A. Entrópico assegura a Min que sua habilidade de Rank A é suficiente para derrotá-lo, mas que em seu estado de parasita, ele não pode utilizá-la totalmente. No momento seguinte, ele usa o domínio da sombra de segundo nível ao redor deles. Min sorri para seu mestre, mas afirma com confiança que Entrópico está usando apenas o poder do segundo estágio. Ele provoca seu mestre, perguntando se ele resistiu a essa habilidade de Min quando estava ensinando. No momento seguinte, Entrópico sorri enquanto transforma o conjunto de espadas infinitas com sua sombra, provocando seu ex-aluno dizendo que ele possui muito mais do que isso. Nesse momento, muitas armas de sombra se viram para Ming, que as desvia com indiferença. Pronto para atacar nosso garoto? Ele exclama que Entrópico não pode usar habilidades de terceiro nível com o corpo de Lee. Entrópico então usa o salto das sombras para desviar do ataque de Ming, deixando surpreso com essa habilidade desconhecida. Agora Entrópico está atacando implacavelmente seu ex-aluno com uma espada de sombra, mas Min permanece presunçoso, afirmando que ele não pode manter o segundo estágio por muito tempo de qualquer maneira. Entrópico pergunta ao nosso garoto se ele aguenta a luta, e ele o assegura com uma careta que sim. Min lembra a Entrópico que ele não pode derrotar sua armadura com esse tipo de ataque. Sem outra escolha, Entrópico dá um soco forte, com o objetivo de forçar a alma de Min para fora da armadura. O chão treme, mas Min resiste ao ataque. No momento seguinte, no entanto, a espada de Min se quebra, e ele leva um soco de Entrópico, que encoraja Lee a aguentar um pouco mais. Lee responde com determinação. Entrópico,
Por outro lado, fica preocupado que o corpo e a alma de Lee possam sofrer danos graves com essa sobrecarga de energia. Vendo sua hesitação, Min sorri, zombando de seu mestre por se tornar tão patético, hesitando em derrotá-lo apenas para proteger Lee. Entrópico se arrepende de sua pausa e, no momento seguinte, é socado com força por seu ex-aluno. Min está bastante satisfeito por finalmente poder derrotar e absorver seu mestre. O dito mestre não consegue acreditar que foi traído por seu próprio aluno. Ele finalmente deixa o corpo de Lee e retorna para Min, que queima em triunfo ao pensar em finalmente voltar à vida com a essência de Entrópico. Lee está preocupado com seu companheiro, mas Entrópico lhe diz para correr. Determinado, nosso garoto corre para o inimigo e pede a Min que solte Entrópico, mas Min zomba desse sentimento. Ele explica que Entrópico tem muito medo de queimar a alma do nosso garoto, e é por isso que ele nunca ousa usar todo o seu poder. Por outro lado, Lee não é nada em termos de força, mas ainda assim ataca Min pelo bem de Entrópico. Min o joga longe, fazendo cuspir sangue. Entrópico o incita a ir embora, insistindo que ele não passa de um rank C. Lee o lembra de como uma vez o tratou como um escravo e o forçou a lutar para subir de nível. Mas agora, correndo em direção ao inimigo, ele declara que desta vez, é ele quem faz a escolha. Ele tenta atacar Ming enquanto revela que derrotou o Pantera de Sangue absorvendo a força e energia sombria ao redor. Ele está determinado a fazer o mesmo com Ming. Ming não acredita nele, mas Entrópico fica preocupado que essa façanha imprudente possa fazer seu corpo explodir. Lee, no entanto, não se importa e continua a reunir energia das sombras, mesmo quando percebe que seu corpo está começando a se despedaçar. Ming zomba de seu sentimento, chamando-o de nobre, mas suicida. Entrópico se dirige ao nosso garoto, mas Ming o silencia, exigindo que ele se torne silenciosamente alimento para a sua vida. Entrópico é absorvido por Ming, que ri triunfante, mas no momento seguinte, ele percebe sombras maciças o cercando. Ele percebe que é a habilidade da Noite Eterna, que deve ser ativada através do domínio das sombras. Ele não consegue acreditar, duvidando se isso é sequer possível. Ele se pergunta se isso é obra de Entrópico, que ele não absorveu completamente. No momento seguinte, nosso garoto aparece atrás de seu inimigo com sua energia das sombras ativada, lembrando de sua declaração de eliminá-lo.